Isto é idiosincrasia africana. Isto é idiosincrasia africana. Isto é idiosincrasia africana. Idiosincrasia africana. Isto é 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 idiosincrasia africana. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete, bem-vindos ao episódio 18º do podcast Idiosincrasia Africana. Hoje trago aqui um convidado, um ouvinte, um seguidor da página Idiosincrasia Africana, de 2020, acredito, né? Mas eu, como volto a frisar em todos os episódios, deixo sempre a apresentação à própria pessoa. Por isso, dá-lhe aí, Pelé. Então, desde já queria-te agradecer, não é? A oportunidade que me deste para estar aqui, para partilhar um bocadinho desta conversa e destes minutos que vamos estar aqui. Eu sou aquilo que os americanos costumam dizer the guy next door. Sou uma pessoa completamente banal, trabalho com hotéis e pronto. E sou filho de cabo-verdianos, nasci aqui em Lisboa, tenho um orgulho gigantesco nas minhas origens e, acima de tudo, também tenho orgulho naquilo que tenho visto, não só tu, como outras pessoas fazerem a nível da partilha de conhecimento, e nesse sentido achei que era importante e era saudável também mentalmente vir trocar estas ideias contigo. Como é que estás e como é que te sentes? Estou bem, sinto-me bem e estou... Quer dizer, esta semana, como tu deves calcular, estou bem. Fiquei um bocado preocupado com aquelas notícias que nós ouvimos da morte do George Floyd. Acho que é normal que todos nós, negros, que tenhamos sentido de uma forma muito, muito grande e muito triste aquilo que aconteceu. E amanhã vai fazer uma semana que o George Floyd morreu. E ao longo desta semana temos visto as notícias, aquela imagem não me sai muito da cabeça, portanto, eu se dissesse que estou completamente bem, não iria estar a ser 100% sincero. Obviamente que, tendo acontecido tudo o que aconteceu, estas imagens ficam-nos na cabeça e estamos a falar de todo um contexto de violência policial sempre sobre os mesmos, e nesse sentido estou bem, mas foi uma semana, pelo menos a nível pessoal, que me marcou muito por esta situação. Já lá iremos, né? Mas primeiro vamos tocar aqui em Portugal, porque estou a ver bastante essa situação a ocorrer aqui em Portugal, que é, vamos esquecer do que está a acontecer aqui e vamos falar mais sobre o que aconteceu nos Estados Unidos. Okay. Por isso, Paio Pires, dois senhores santomenses, um de 35, outro de 50, pai e filho, né? Resultou numa morte do jovem. O pai ainda está no estado grave. O senhor que faleceu, 35 já é senhor, sim, faleceu, acusou coronavírus, curiosamente, se calhar até deve ir para a estatística, certamente. Na tua opinião, porquê que nós, quando morremos, foi tráfico de droga, ajuste de contas, gangue, mais o quê? São tantos, já somos apelidados de tanta coisa. Mas quando morre, ou quando, por exemplo, eu tenho uma piada, eu digo assim: quando um caucasiano mata a mãe, viola a filha e mata também a mulher logo a seguir, tem problemas psicológicos. Quando um preto se defende, é um vândalo, veio de um gangue, tráfico de droga e tudo mais alguma coisa. Fala-me a tua opinião sobre a percepção que a mídia anda a incutir nas mentes dos racistas e dos menos desprovidos de intelecto. Então, eu acho que, respondendo à tua pergunta, para nós percebermos o porquê da mídia e da comunicação social em geral funcionar dessa forma, nós temos que perceber também um bocadinho daquilo que é a história deste país e um bocadinho do que é a forma de pensar e a mentalidade desta sociedade. E qual é que é a forma de pensar e a mentalidade desta sociedade referente a negros e a pessoas de grupos sociais minoritários? É que tudo o que tem a ver com estas pessoas e connosco em geral é negativo, percebes? É sempre negativo. Portanto, a comunicação social e a mídia, eles acabam por passar a mensagem que é a mensagem que a sociedade quer ouvir.
Porque nós vivemos numa sociedade onde o negro é completamente marginalizado e é completamente posto de parte nesta sociedade. Daí, todas as notícias, e isto é o que tu disseste, faz todo o sentido, todas as notícias relacionadas com negros têm sempre uma conotação negativa. E se tu fores fazer uma espécie de comparação, como tu acabaste de fazer, entre um branco, um caucasiano e um negro, ou uma pessoa de origens africanas, tu vais ver que o tratamento da comunicação social é sempre diferente. É um tratamento que é completamente desigual. Tudo o que envolve africanos é crime, é tráfico de drogas, é ajuste de contas, é todas as coisas negativas que existem na sociedade, tudo o que envolve pessoas caucasianas é visto de uma forma leviana, é visto de uma forma, a pessoa tem problemas, existe ali problemas de personalidade, defeitos de caráter. Não, quando é o africano, isto é como se fosse um melting pot. Tudo o que tu puderes usar para continuar a catalogar e a estereotipar o negro como uma coisa má, a comunicação social é a maior arma para o fazer. E fazem isso, e fazem com sucesso, porque grande parte do pensamento que existe na sociedade relativamente à imagem e ao tipo de pessoa que são os negros é negativa e é muito por culpa daquilo que a comunicação social faz. O que é que podemos fazer para alterar isso? O que é que nós podemos fazer? Eu vou-te ser sincero, nós, como em todas as raças, temos pessoas boas, pessoas más, pessoas medianas, pessoas whatever. Eu acho que nós temos que fazer o nosso papel, percebes? Eu não sou ninguém para julgar as pessoas, cada pessoa tem o seu percurso de vida, cada pessoa teve a sua rota, o caminho que escolheu, mas acho que nós, acima de tudo, devemos focar-nos em trabalhar nas nossas comunidades, em melhorar e progredir aquilo que somos. Nós não temos que melhorar a nossa imagem para esta sociedade, nós temos que melhorar a nossa imagem para dentro. Temos que trabalhar em prol da nossa comunidade e saber que fazemos coisas boas e coisas que nos ajudam a progredir como seres humanos. Porque a imagem que está lá é fruto de um racismo institucionalizado e estrutural que existe na sociedade portuguesa. E é bom que eles tenham essa imagem. Nós temos que progredir. E se eu te disser que, se me perguntares, mas achas que as pessoas que praticam crime... Não. Eu, por exemplo, posso dizer que às vezes vejo coisas na televisão que me deixam triste e que causam em mim algum descrédito, mas isso não quer dizer que se vai fazer aquilo que a comunicação social faz, que é estereotipar e catalogar todo um grupo social. Isso não vai acontecer e no que depender de mim eu não vou permitir que isso aconteça. Porque acho que nós somos uma raça muito resiliente, com tantas coisas positivas, com muito mais coisas positivas do que negativas, só que infelizmente nós vivemos numa sociedade onde são mais apontadas as coisas negativas do que propriamente as positivas. Mas sim, eu acho que nós temos que trabalhar, progredir, investir dentro da comunidade, investir em nós próprios, ter mais investir no nosso conhecimento, ter uma capacidade também de pensar qual é que é a melhor forma de projetarmos, não só a nível interno, mas também a nível externo, uma imagem nossa que mostra alguma progressão, estás a perceber, daquilo que nós somos enquanto pessoas, aquilo que também nós queremos transparecer para as pessoas em geral. Como é que vês, ou qual é que são as lacunas que nós temos dentro da nossa comunidade? Nós temos muitas lacunas, não é? Grande parte das lacunas vem daquilo que eu te mencionei há bocado, que é desta marginalização que é imposta pelo Estado e pela sociedade na nossa comunidade. Ou seja, nós somos postos de uma forma, somos postos à parte. E isso acaba muitas vezes por incutir em nós, estás a perceber, às vezes um sentimento de descrença. Estás a perceber? Imagina, eu conheço muitas pessoas que me dizem o seguinte: Pelé, eu vivo aqui neste bairro, tu achas que alguma vez eu vou ter a oportunidade de ser alguém na vida? Achas que alguma vez vou fazer alguma coisa? Não, eu tenho que trabalhar, sobreviver, pagar as minhas contas e fazer a minha vida. E eu acho que é esta ideia de que nós não somos nada e que nós não somos ninguém, que nós não vamos chegar a lado nenhum, depois acaba por fazer com que nós próprios criemos algumas lacunas dentro da nossa comunidade. E eu acho que é nesse sentido que nós temos de trabalhar. Nós temos que pôr de lado essa imagem de que nós somos uns zero à esquerda, que nós não somos ninguém, e pensar que nós somos, que os nossos antepassados, para já, eram pessoas de elite. Não? Porque há muita gente, como já te ouvi falar, e muitos outros, que acham que nós viemos
da escravatura, não. Antes da escravatura já havia toda uma história no continente africano. E nós temos que puxar essa história de elite, de grandiosidade para os nossos dias e tentar colmatar essas lacunas. Obviamente, se me perguntares, há lacunas? Há, não é? Mas grande parte dessas lacunas que nós temos dentro da comunidade vem daquilo que o Estado e que a sociedade, do tipo de lacunas que o Estado e a sociedade querem que nós tenhamos dentro do seio da nossa comunidade. E é difícil ultrapassar, mas eu acho que todos, com consciência, com esforço e com a dedicação que nós todos temos que ter em comunidade, nós vamos conseguir ultrapassar e colmatar essas lacunas. Quero-te fazer aqui uma questão que odeio quando me dizem isso, né? Mas pá, eu certamente, e ontem acho que como tivemos a constatação disso, que há pessoas racistas ou pessoas que têm outro intuito na página do podcast. E a minha pergunta é a seguinte, nem acreditou por perguntar isso. Nós estamos constantemente a chorar racismo? Não. Essa é uma pergunta muito importante, mas que é uma pergunta que tu me fizeste e que N pessoas já lhes foi feita e também já fizeram. Nós não estamos a chorar de racismo. Nós não estamos... Há pessoas que dizem constantemente, estás sempre a falar de racismo, estás sempre no mesmo tema, não te cansas. É penoso estar sempre, cada vez que eu abro as tuas redes sociais, tens que estar a falar de racismo. Nós não estamos sempre a chorar de racismo. Nós estamos a ter um posicionamento que nós já devíamos ter tido há mais tempo e que nós temos que ter constantemente. Porque é isso que as pessoas não querem. As pessoas que nos acusam de estarmos sempre a chorar racismo querem que nós fiquemos calados. Que nós não tenhamos um posicionamento. Porque é assim que eles gostam dos pretos. Eles gostam dos pretos calados, no seu cantinho. Submissos, exatamente. Não. Sim, porque é o quê? Era o tipo que havia antigamente. Principalmente os nossos pais, nossos avós, quando emigraram, tinham os seus trabalhos precários. Sim, senhor. Às vezes nem tinham os rendimentos que lhes eram devidos. Sim, senhor. Trabalhavam de domingo a domingo, das 5 da manhã às 9 da noite, ficavam 3 ou 4 horas com a família e depois iam dormir para levantar cedo. E hoje em dia a nossa geração é uma geração que se posiciona. E posiciona porquê? Porque é importante falar do racismo. É importante marcar uma posição. E nós temos que fazer ouvidos moucos a essas pessoas que dizem que estás sempre a falar sobre o racismo. Porque o que elas querem é que não se toque no assunto do racismo. Para quê? Para que o racismo se possa propagar e possa crescer e possa manter também aquela estabilidade que o racismo sempre teve. E acho que nunca depender de mim e de muita gente, isso não vai acontecer. Nem pouco mais ou menos. Ninguém te cala. Não. Ninguém te cala. Eu agora aqui de fazer uma pergunta, né, mas relativamente aos pais que costumam estar já na altura dos nossos pais, avós. Eu recordo-me claramente, é triste dizer isso, né? Mas tu se calhar passaste pela mesma coisa que eu. Quando eu entrei para o mercado de trabalho, era sempre a mesma coisa. O meu nome de casa é Rugui. Era para me chamar Aguinaldo. Então vê lá a minha desgraça. Mas é Rui e Aguinaldo, Rugui. A minha mãe dizia sempre assim, Rugui, não faças confusão, não discutas, não faças isto, mantém-te morto. Ela não disse mantém-te morto, mas é como se fosse isso, estás a ver? Sim. E eu acho que é algo que não só foi trespassado para mim, ou foi-me dito, mas eu acredito que muitos jovens africanos passaram pelo mesmo. Sim. E a mim não conseguia associar, não conseguia assimilar aquilo na cabeça, porque eu via faltas de respeito. E dizia, mas é suposto eu aceitar isto? Mas se calhar vou perder o meu trabalho. Mas depois via lá os residentes deste país, donos deste país, a fazerem tipo 31 e não se passava nada, mas comigo, como viam que havia margem, como estava lá de favor, mesmo sabendo que estava a trabalhar, tinha aquele medo de me manifestar. Sim. Qual é que é a tua opinião sobre os pais, ou não sei se passaste por isso ou não, mas esses pais também não tiveram culpa, né? Trespassarem aos filhos esse medo? Olha, eu acho que, obviamente que eu passei por isso, e acho que todos nós, jovens, de origem africana, negros, passámos por isso, porque os nossos pais sempre quiseram o melhor para nós. E o que é que era para eles o melhor para nós? O melhor para eles era nós mantermos o nosso trabalho, termos os nossos rendimentos, conseguirmos pagar as nossas contas e, de certa forma, conseguirmos progredir na vida. E sim, eu tive, e principalmente a minha mãe, porque foi a minha mãe que me criou, sempre me dizia, não te metas nisso, não faças, se eles disserem alguma coisa, fica calado. Se eles na escola, se os miúdos se baterem contigo, não digas nada, vai dizer à professora, não fales nada. No trabalho, olha, que isto agora é o teu primeiro trabalho,
mantém o trabalho, não discutas, vai sempre a horas. Se eles te chamarem alguma coisa ou disserem alguma coisa, não digas nada, porque o importante é ter aquele dinheirinho. Eu, inicialmente, seguia os conselhos da minha mãe e percebia, pá, eu tenho que ajudar a minha mãe em casa, tenho que ter um dinheirinho, não posso sequer... Mas depois eu vi que havia duas coisas. Primeiro, havia pessoas que abusavam comigo por causa disso. Abusavam no sentido de diziam o que queriam, falavam da forma que queriam, muitas vezes usavam termos pejorativos em relação à minha pessoa e termos completamente preconceituosos. E depois eu via os outros também a fazerem 30 por uma linha e ninguém lhes fazia nada. Estavam, como se costuma dizer aqui em Portugal, a lagarder, não é? E faziam tudo o que lhes queria. E eu às vezes, quando tinha vontade de ter assim uma atitude que fosse um bocado fora daquele registro, tinha que pensar duas vezes e dizer assim, epá, se calhar não, porque para me despedirem a mim é não abrir e fechar os olhos. E eu consegui perceber que com o tempo a minha mãe tinha razão. Porquê? Ela queria o meu bem. E eu percebi que muitas vezes nesta sociedade, e ainda hoje em dia, quando eu, enquanto homem negro africano, abro a minha boca para falar e para contestar o que quer que seja, é visto de uma forma muito mais negativa que outra pessoa que faça exatamente o mesmo, mas que não tenha a mesma cor que eu. Estás a perceber? Um branco que diga uma coisa, que tenha uma determinada atitude no seu local de trabalho, que possa ser visto como negativa, e se eu tiver exatamente a mesma atitude, é 10 vezes pior aquilo que eu disse do que aquilo que ele disse. E é assim que eu percebo aquilo que a minha mãe queria, e normalmente os pais querem, mas eu não concordo, porque eu acho que nós temos que ser nós próprios, e nós não temos que pensar que se tivermos alguma atitude que possa ser vista como desviante, que nós vamos ter as repercussões, e nomeadamente negativas, em relação a isso. Portanto, sim, eu passei por isso, mas depois, com o passar do tempo, eu já fiquei fora desse registro. Isso dá-te dor ou raiva? Dá-me dor e dá-me raiva. Dá-me dor porquê? Dá-me dor porque eu sinto que é triste saber que muitas vezes eu não tenho um lugar na sociedade como aquele que eu gostaria de ter. É uma dor, é aquela dor, tipo aquela picada, quando tu queres tentar ter um tipo de posicionamento dentro do teu local de trabalho, dentro da tua escola, e muitas vezes tens que pensar, se calhar é melhor não ter, porque senão eu vou ter efeitos e consequências muito negativas. Dá-me raiva porque, lá está, eu acho que isto é uma sociedade que é completamente desigual, é uma sociedade que tem muitas lacunas, e dá-me raiva porque eu vejo, e não só quando era mais novo, como hoje em dia, vejo pessoas que têm comportamentos completamente negativos dentro de espaços públicos, de empresas, de escolas, mas pessoas essas não são condenadas como se calhar uma pessoa de origem africana possa ser. E isso dá-me raiva, porque eu tenho raiva, não é do país, mas é da mentalidade que existe no país. E esta mentalidade que existe no país, para mim, já devia deixar de existir há muito tempo, mas há pessoas que lhes interessa continuar este tipo de mentalidade. E é daí que vem a minha raiva. Porquê que o português, eu acho que é o português em particular, tem vergonha de ser racista? Essa é uma pergunta muito pertinente. E eu vou dizer, é pertinente e é engraçada. Porquê? Porque o português tem muita noção da sua história. Ele pode fingir que não, mas o português sabe perfeitamente aquilo que foi a sua história. Não só dos 500 anos de colonização, não só daquilo que fez quando colonizou, quando descobriu, até vou usar este termo, descobriu países africanos e fez o que fez. Depois tens a parte também da guerra colonial, que foi o que foi, que todos nós sabemos, se não estou em erro, foi de 61 a 74. O português sabe muito bem a sua história e sabe perfeitamente aquilo que fez. O português tem conhecimento dos massacres que ocorreram na Guiné, o português tem noção daquilo que aconteceu em Angola, o português tem noção que foi um país pioneiro no que diz respeito ao comércio transatlântico de escravos. Foi um dos países pioneiros. Ou seja, o português sabe que esta noção de superioridade da raça está muito incutida no ADN português. A forma como os portugueses têm de olhar para pessoas não portuguesas e principalmente para pessoas africanas é uma forma completamente... é visível. Não tem como negar o racismo. Só que se tu disseres, meu amigo, o que tu estás a dizer, estás a ser racista. Estás a ser racista. Eu vou dar um exemplo. Uma vez, depois do que aconteceu no bairro da Jamaica, eu tive um colega meu de trabalho que disse, se estão tão chateados lá, porque é que não voltam para Angola? Não voltam lá para a África? Virem para eles assim, eu vou-te dizer uma coisa. Eu não sei se
há duas coisas que eu tenho que dizer. Primeiro, tu és racista e depois tu és ignorante. Estas duas coisas tu tens que focar-te e perceber que é o que tu és. Grande parte desses jovens que estão ali nesses bairros nem sequer conhecem a África, nem o país de onde os seus pais vieram. Eles nasceram aqui. Portanto, eles não têm que ir para lado nenhum. Não são eles que têm que se mudar. O que tem que mudar é a mentalidade. São pessoas com pensamentos racistas é que têm que mudar. Pessoas que têm essa forma de pensar. Pessoas que se acham que são superiores aos outros só porque têm uma pigmentação diferente do outro. Essas pessoas é que têm que mudar. Não me chames... Eu racista. Racista eu. Mas eu tenho um amigo preto, pá. Tenho um tapete, tenho uma televisão preta. Eu já ouvi esta. A minha empregada era preta, pá. E eu assim... ok. Pá, tu sabes quantas vezes é que eu vou ao Docs no mês, pá? Tá bem. Então, olha... Então força aí, continua. Tu has de precisar ir mais não sei quantos anos aí a discotecas africanas para tu achares que deixas de ser racista. Abre os olhos, pá. E abre a cabeça. Tu tenta perceber, vai à Wikipédia, pesquisa, faz uma leitura, tira 2 dias e percebe o que é o racismo. E percebe como é que tu usufruis do teu privilégio branco e ainda agrides quem não tem a mesma pigmentação. Tu para seres racista, então não precisas me dizer ao seu preto do caralho. Tu não és racista por dizer isso. Agora, quando tu usas do teu privilégio branco e tu, nesta sociedade, usas todos os privilégios que tens para subjugar em todos os aspectos, política, social, economicamente, a nível de habitação, quando vocês usam desse privilégio que têm para subjugar, isto é racismo. E vocês têm que perceber, para vocês conseguirem tratar, isto é como se fosse uma doença. Eu, para conseguir perceber e tratar e ultrapassar a doença que tenho, eu tenho que admitir que tenho esta doença. E isso é o que não acontece. Há muitas pessoas que não admitem que são racistas. Por isso é que eu valorizo muito as pessoas portugueses e pessoas que andam aí, que hoje em dia percebem que em tempos foram racistas e que agora estão-se a esforçar pelo menos a mudar essa forma de estar e essa forma de pensamento. Eu por acaso, no episódio do Goya, ele diz uma coisa que até agora ficou no registro, que foi... Ele disse de uma forma, mas eu vou-te colocar a questão de outra. Quem é que é pior? Quem é claramente racista, o típico da província, os velhos e tudo mais, ou aquele gajo que, já sabes, é racista, mas não transparece, ou então não lhe convém estar a manifestar perante essas situações? Olha, há pessoas que podem não concordar comigo, mas eu tenho um pensamento muito objetivo sobre essa situação. Eu prefiro 1000 vezes que uma pessoa se chegue ao pé de mim e que me diga: eu não gosto de ti porque és preto. Eu prefiro 1000 vezes. Porquê? Porque eu já sei o que é que eu hei de esperar dessa pessoa. Já sei com que tipo de pessoa é que eu hei de lidar. Às vezes, quando saio de Lisboa e vou para outras cidades aqui em Portugal, no interior, para a Guarda, sei lá, Aveiro, não sei o quê, eu já sei que ali os olhares vão ser diferentes e já estou mais ou menos à espera. Agora, para mim, o que mais medo, aquilo que mais, de que eu tenho mais receio, não é medo, porque eu não tenho medos racistas. O maior receio que eu tenho são aqueles que são racistas, mas que andam contigo lado a lado e que estão contigo e estão no teu trabalho e dizem: olá, Rui, como é que estás? Viste aquela coisa na televisão, ganda chatice, pá. Aquilo não se faz aquilo a ninguém. Mas depois, quando tu não estás presente, eles podem engajar e praticar atitudes racistas com outras pessoas. E tu vês isso como? Como é que eu apanho muitos? Apanho às vezes muitos em comentários, em páginas assim de extrema-direita nas redes sociais. Pessoas que andam aí na rua: pá, grande Rui, pá, grande Miguel, pá, como é que vocês estão? Não sei o quê, bom trabalho. Mas depois, atrás de um ecrã ou no seu grupo restrito de brancos, vão dizer tudo e mais alguma coisa contra as pessoas que não fazem parte do padrão de sociedade que essas pessoas acreditam que deve haver. Percebes? E eu já apanhei muitos. Eu estou muito mais à vontade com um gajo que me diga: pá, eu não gosto de ti, pá, porque és preto, pá, e sabes que gostas de pretos, do que um gajo que me diga... Acreditas que no meu local de trabalho, no meu antigo local de trabalho, havia um gajo que claramente era racista, estás a ver? Mas eu gostava de falar com ele porque a ignorância dele fascinava-me. Estás a ver? Já tive a mesma experiência. Mas a mim deixavam um pé atrás aqueles que faziam-se de amigos e tudo bem, não, acabaste de dar o exemplo. Mas havia ele até se chamava Mário, e quem conhece e está a ver vai logo associar. Eu estou-me a cagar também, já não estou lá. Ele, por exemplo, tinha colegas meus, um black ou outro, tinha poucos blacks lá onde eu estava a trabalhar. Ele dizia: não sei como é que tu tens paciência a falar com ele é um grande racista, ele só fala merda e não sei das quantas. Eu disse:
porque eu sei de onde o que é que esperar dele. Pá, e ele era tão transparente no racismo e na ignorância que ele, por exemplo, eu dizia assim, olha, vamos fazer um jogo. O jogo da caixinha. Tenho esta caixinha e tenho aqui outra caixinha. Vamos rotular todos o preto e o branco. Roubar telemóveis. Sem dúvida, o preto. Ok. Comer a irmã. Amigo, não penses muito. Então com preto já foste rápido agora. Claro. Ele disse, sim, pode ser, porque por acaso quando eu vou de férias para Santa Terrinha, os meus primos tipo, comem-se uns aos outros. E estamos a falar de um homem de 40 e poucos anos. Estás a ver? Era tipo um grande... Eu depois perguntei, qual é a tua opinião sobre a André Ventura? Ele é o profeta. Eu disse, o que tu estás a dizer é exatamente o que aconteceu comigo. Eu também já tive um colega meu que era assim. Mas eu, no fundo, até gostava de ver... É isso! Eu não sei, mas eu sentia-me mal porque eu gostava de falar com ele. Exatamente. Eu não sei porque... Desculpa ter interrompido. Eu não... Tipo, muitas pessoas diziam assim, mas tu sabes que ele é um grande racista. E toda a gente dizia, ele é racista. Mas eu dentro de mim dizia assim, até que ponto ele, se calhar, é racista como vocês? Porque se calhar o racismo dele não me afeta minimamente. Exatamente. Até deixa-me alegre, contente, a rir, a dizer, este gajo é um desgraçado. Agora, aquele outro que fica a dizer, ele é racista, é machista e tudo mais, aquele se calhar é que um gajo deve pôr o pé atrás a dizer, qual é que é a ideia deste gajo? Se eu preciso, eu dou as costas, o preto é normal, não se pode falar sobre esses assuntos e etc. Porque ele falava exatamente o que tu disseste. Porque se estás a dar o exemplo do teu colega, se calhar é igualzinho. Ele dizia assim, os pretos fazem filhos, que é uma coisa doida e etc. Eu disse, então, e vocês na Santa Terrinha ficam a procriar com os vossos primos? E o puto vem com 7 braços. Sim. Então, e vocês ficam a matar as vossas mulheres com caçadeira e tudo mais? E nem é só, e eles vêm muitas vezes com aquela conversa, já viste, mas vocês também, só gostam, porque se vocês imigram, porque é que querem viver... se os africanos imigram, porque é que querem viver? Nós estávamos uma vez a falar daquela questão das pessoas que atravessam o mar Mediterrâneo para vir para a Europa, aquele fluxo migratório, e ele virou, mas porque é que vocês imigram para ir viver em sítios igual aqui ao bairro da Jamaica ou aqueles locais todos degradados? E eu digo-lhe assim, meu amigo, tu sabes o que é que foi a imigração portuguesa? Tu sabes como é que foi a imigração portuguesa na década de 60 para a França? Sabes como é que os parisienses olhavam, de que forma é que os parisienses olhavam para os portugueses? Em Paris havia uma coisa que os franceses chamam de bidonville. Bidonville eram bairros, aquilo era o mais degradado que podia haver. E, no entanto, vocês estavam lá. Os teus antepassados estavam lá a trabalhar, a esforçar-se. Portanto, não é o lugar onde tu estás que define o tipo de pessoa que tu és. Mas todas as pessoas atravessam dificuldades quando imigram. Seja português, seja africano, seja italiano, o que é que seja. Estás a perceber? Mas eu, pegando naquilo que nós a falar, eu dá-me graça. Eu gosto de falar. Porque é uma forma de eu mostrar que a pessoa é... Eu não preciso sequer dizer à pessoa que ela é ignorante, que ela percebe por aquilo que eu lhe digo que ela é ignorante. E há uma coisa que eu acho que é unânime em muitas dessas pessoas. Elas são pessoas que não são dotadas de uma faculdade de pensamento muito grande. Estás a perceber? Não estou a falar de graus académicos, estou a falar de raciocínio, de pensamento. E eu já percebi isto. Grande parte, e não são todos, mas... grande parte das pessoas que convivem connosco diariamente e que têm estes tiques racistas são pessoas que não têm muito conhecimento. São pessoas que, influentemente, não tiveram oportunidade para pesquisar ou não quiseram pesquisar. Só veem televisão. Só veem as CMTVs desta vida, as TVIs desta vida, e só entram por caminhos onde lhes entra uma informação que faz com que este tipo de pensamento cresça. Quando, na realidade, podiam, porque nós estamos no pleno século XXI. Eu posso pegar numa coisa no teu computador ou no meu telemóvel e ter a informação que eu quiser. Portanto, neste momento, as pessoas só continuam com esse tipo de pensamento se quiserem. Porque se não quiserem, podem não ter. Mas dá-me graça, às vezes, falar. Eu gosto que estas pessoas se sintam um bocado ignorantes, estás a perceber? Aí está. Eu até era para trazer uma vez este convidado e disse isso a uma outra pessoa, uma caucasiana. E ela disse assim, mas qual é a ideia de levar? Sabes que ele só fala merda. Eu disse, então, mas vocês não tentam nos retratar na televisão dessa forma. Vamos chegar a pessoas mais ignorantes. Houve a questão da quarentena, quando entramos todos de quarentena, e houve bom tempo, no princípio de março, não foram entrevistar uma miúda que estava grávida e que estava na praia. Exato. E claramente não estava desenvolvida a miúda. E perguntaram, mas por que está aqui? E pelos vistos está grávida. E tudo mais. Sim, mas eu estou aqui. E estava a falar disso.
E eu depois disse assim, então, da mesma forma que vocês tentam nos retratar como imbecis, eu também queria levar o bacano. Eu, se for preciso, sentava aqui, ficava calado, dizia, e deixa andar. E tipo, aquilo é que ia ficar a ideia, estás a ver? Sobre, mas não, acabei por trazer uma pessoa que até se identifica e dizia que a avó dele também é africana, mas eu acredito, de certa forma acredito. Esqueci-me dessa coisa há bocado, que há muitos que assistem. Mas eu tenho uma tetaravó que é africana. Eu tenho pessoas do meu grau para que são africanas. Tá bem, pronto. E pronto, ele chegou lá, tivemos uma conversa e foi um episódio espetacular. O episódio 5, se estiverem interessados. 4, peço desculpa. Para ti, agora mudando aqui um bocadinho o flanco, para ti qual é que é a designação que se dá, em termos de características, de um homem preto armado em branco? Para mim, a definição que eu acho, para mim é um mouse negro, um escravo da casa grande. Para mim isso é do pior tipo de pessoa que pode existir. Vou-te ser sincero, porque eu acho que todos nós somos irmãos. Nós podemos ser de países... Eu posso ser da Guiné, outra pessoa de Cabo Verde, outra pessoa do Zaire, da Nigéria, da Etiópia, do Egito, da África do Sul, mas somos todos africanos. Mas eu acho que há africanos que não merecem a cor de pele que têm. E eu acho que há aí muitos, e atualmente nós temos assistido à ascensão mediática, digamos assim, de alguns. Mas para mim, o termo que eu uso é... E há um tempo, também muito na escravatura do Brasil existia muito a designação de o capitão do mato. O capitão do mato era aquele escravo que era tipo o braço direito do senhor e que a função dele... Ele era uma espécie de capataz. A função dele era perseguir os escravos que fugiam. Perseguir, maltratá-los e trazê-los de volta à escravidão. E eu acho que há muitos que estão aí a sobressair. Mas, mais uma vez, volto a frisar, no que depender de mim e de muitos que pensam como eu, essas pessoas não vão ter muita margem de manobra. Ou pelo menos vão ter sempre uma luta para tentar chamar-lhes à razão, para tentar perceber que esse não é o caminho esse não é o caminho que devem seguir. Eles terão margem porque eu, como disse também das publicações que eu fiz, é que falar mal dos pretos abrirá mais portas do que enaltecê-los. Exatamente. Para mim é uma traição, não há hipótese. Quando tu és uma pessoa, quando eu digo tu, eu estou a falar de forma genérica, és uma pessoa que tem noção daquilo que foi a história, daquilo que é a tua história. Porque tu carregas a tua história contigo. A tua história está presente na tua vida. Quando tu sabes aquilo que os teus antepassados sofreram, quando tu sabes o tipo de tortura e o tipo de atrocidade a que os teus antepassados foram subjugados, e tu vens nestes dias, nos dias de hoje, e assumir uma postura que é contra aquilo que foi o sofrimento dos teus antepassados, para teres o reconhecimento daqueles cujos antepassados maltrataram os teus antepassados, então para mim, desculpa a expressão, mas não vales nada. Não vales nada. Nem todas as pessoas são obrigadas a ter uma posição ativista e uma posição de posicionamento. Nem todas as pessoas são obrigadas a isso. Cada um faz o que quer. Eu não me considero ativista, mas eu considero uma pessoa que gosta de falar em prol da comunidade, porque eu conheço a minha história. Eu conheço a história que eu carrego. Mas o tipo de pessoa que se posiciona contra a comunidade negra sendo negro, para mim, não vale nada. É uma pessoa que não merece o meu respeito, é uma pessoa que quer que mais portas se abram, é uma pessoa que os fins justificam os meios. Eu quero que portas se abram, e se para isso tiver que maltratar e denegrir a minha comunidade, vou fazê-lo. É uma pessoa que, para mim, não tem qualquer caráter, não tem qualquer... não há nada positivo que eu possa dizer em relação a essa pessoa. E aqui em Portugal temos alguns, e esses alguns, eu tenho certeza que dificilmente passarão. Pelo menos vão ter muita dificuldade. Eles normalmente sentam-se no muro. Têm tendência a fazer isso, porque depois eles chegam lá e eu sinto, até no tom sequer, sim, da forma como eles falam. Eles, das interações que eu já tive, muitos deles, eles chegam perto de mim, então, está tudo bem, mano? E o que se passa? Até, eu acho o vernáculo é denunciador. É, claro. Todo o vernáculo, toda a postura, toda a forma de estar, tu já vês logo o que é que a pessoa quer dali. Eu vou-te ser sincero, este é um dos temas que a mim, pessoalmente, este tema que tu falaste,
é um tema que a mim, pessoalmente, me deixa muito, mas muito... como é que eu hei de me explicar? Não é constrangido, porque esse tema não me deixa constrangido, mas deixa-me... É um misto de sentimentos. Deixa-me triste e deixa-me com raiva. Triste porquê? Porque eu acho que nós precisamos de todos juntos. Porque se não estivermos todos juntos, e principalmente porque algumas destas pessoas que falaste são pessoas com graus académicos superiores, com formação académica, e nós dentro da comunidade também precisamos de pessoas assim. Pessoas que possam ajudar dentro da comunidade, pessoas que possam criar uma imagem para os nossos jovens no futuro, olharem aquilo como um exemplo a seguir e dizerem, pá, eu vou trabalhar para ser assim. Mas essas pessoas preferem usar todo o conhecimento que têm para atacar a comunidade. E essas pessoas, para mim, deixa-me triste isso, porque eu não estou à espera que um negro se vire contra os negros, e deixa-me com raiva, porque se vendem por tão pouco. São os vendidos, são aquilo que os americanos chamam de sellouts. São os vendidos que querem as palmas do público branco, porque essas palmas do público branco vão-lhes abrir as portas que eles querem. E no que depender deles, eu vou atacar quantas vezes e quanto tempo quiser a comunidade negra, porque no fundo eles não têm nada para me dar, quem tem para me dar são os brancos, e é a eles que eu me vou vender. É triste porque tu ficas a pensar, a representatividade é muito importante, mas tu sempre quando vais ver essas pessoas que estão em cargos representativos, que têm alguma significância para além da música, dança e o atletismo, tu ficas naquela, o irmão está ali, o irmão dá um orgulho, vais trocar uma ideia com ele, dá-te uma desilusão. Tipo, não a nível de a conquista que ele teve, ok? Mas tu ficas a pensar, o que é que ele fez para chegar lá? Pelos vistos, não foi só a nível de conhecimento. Deve ter dado... É possível ser um homem de sucesso sem dar o rabo? Peço desculpa, volto a reiterar. É possível ser um homem africano de sucesso sem dar o rabo? Olha, é difícil, mas não é impossível. Tu podes, e eu acho que é importante para nós estarmos bem com a nossa consciência, com a nossa alma, estás a perceber? É possível seres um homem africano de sucesso, sim, sem teres que dar o rabo. É possível. Só que há pessoas que veem a forma mais fácil de seres um homem africano de sucesso é dando o rabo. Não querem seguir caminhos tortuosos, mais difíceis, não querem sofrer daqueles ataques racistas. Portanto, o que é que eles fazem? Juntam-se a quem os ataca, a quem os denegride e insiste em atacar a comunidade. E tu podes ter sucesso, podes continuar a fazer um caminho, traçar um percurso até atingires uma estabilidade financeira boa, até atingires uma estabilidade profissional muito boa, chegares a um grau de sucesso, podes, sem teres que dar o rabo àquilo que te ataca a ti, que não gosta de ti e que não gosta da tua comunidade. E nesse aspecto, eu posso dizer, há muita gente assim. Há gente que acha que para ser alguém na vida tem que me dar com determinado tipo de pessoas. Para eu ser alguém nesta sociedade, eu vou me dar com os brancos. Porque os brancos é que vão me abrir portas. Tu, se fores negro, já não vais ter portas muito abertas. Portanto, mas a minha opinião é que tu sentes-te bem contigo próprio quando tu fizeste todo um percurso que foi em prol da comunidade em que tu estás inserido, que foi em prol daquilo que são as tuas origens. Quando tu tens esse percurso e depois chegas a um patamar onde tu vês, eu trabalhei para a comunidade, eu fiz todos os possíveis para a comunidade sobressair, eu fiz tudo para a comunidade crescer e para nós termos uma visibilidade maior e para nós termos uma vida muito melhor. E não tive que estar a dar o cu ou que estar a dar graxa a esta sociedade, para esta sociedade me abrir as portas. E eu acho que isto é que é um homem. Uma pessoa que trabalha em prol da comunidade, uma pessoa que insiste em melhorar a vida dos seus e chega a um patamar em que se encontra completamente satisfeito e honrado daquilo que foi o seu percurso. Agora, todos aqueles que querem abrir o rabo para chegar mais rápido a determinados pontos, então eles que eu façam. Eu dou muito mais valor àqueles que continuam dentro da comunidade e que trabalham em prol da comunidade. Por exemplo, tens aqueles bacanos, não acredito que sejam algo que eu tome, mas pronto, temos que avançar porque também não quero prender muito aqui. Por exemplo, tens aqueles que têm a noção que estão a dar o rabo, mas tu vais falar com eles, sentes ainda um esboço de africano dentro dele. Sim. Só que, no entanto, para se safar na vida, ele diz, mano, um gajo tem que fazer isso, esses gajos... Há sempre esses, estás a ver? Mas eu acho que eles estão no limbo ainda. Sim, mas tu estás no limbo
Para mim, estás no limbo, é a mesma coisa. Para mim é um bocado diferente. Porque chega a uma altura na vida em que tu tens que te posicionar. Percebes? E em pleno século XXI, tu não estás dependente de determinadas pessoas para tu teres sucesso na tua vida. Mas eu acho que tu tens que ter uma ideia de deixar um legado positivo na tua vida. Tu podes querer, enquanto homem, chegar a um nível profissional muito alto e bom. Toda a gente ambiciona isso. Eu ambiciono, tu ambicionas, qualquer pessoa ambiciona chegar a esse patamar. Mas eu acho que quando tu te fores mais velho, há um legado que tu queres deixar. E tu queres que os teus filhos olhem assim para ti e olhem com aquele orgulho, como uma pessoa que fez o que pôde, os possíveis e impossíveis, para melhorar a vida da comunidade. As pessoas que estão no limbo, para mim, isto é a minha opinião, obviamente que é passível de discordar. Eu acho que não é a altura para nós estarmos no limbo. Não é a altura para nós estarmos assim, a pender para os dois lados. Não. Ou tu escolhes de um lado ou tu escolhes do outro lado. E eu valorizo quem escolhe o lado da comunidade. Quem escolhe ajudar a comunidade, independentemente de ter ambições profissionais. Tu ajudas a tua comunidade, não significa que não vais. Se tu tiveres valor, se profissionalmente fores uma pessoa boa e se te qualificares como tal, tu vais chegar ao teu objetivo. Pode demorar mais tempo, pode demorar menos tempo. Agora, há pessoas que por menos tempo querem fazer aquilo que nós falámos e querem atingir os objetivos de forma mais rápida. Eu queria agora falar aqui sobre uma pessoa que veio falar comigo, que quer estar empenhada, ela se calhar vai ver isso. Ela é uma artista conhecida, africana. Certamente deve estar a ver, mas pronto, esperemos que não esteja a ver. Ela interessou-se pelo projeto, gosta do projeto. Ela quis participar, quis fazer um direto. Só que, no entanto, não sei se ela ficou muito desgastada com os diretos, disse que não gostou de ter recebido muitas mensagens e ter sido invadida, de certa forma, não estava habituada, mas disse que estava interessada em participar no projeto. Contudo, quer fazer um reset, um restart, e que não se sente confortável agora fazer um... Eu disse, o meu registro não é tipo militante, temos que acabar com isto tudo. O meu registro é mais dar a conhecer uma história de uma pessoa que é africana. Certo. Colocar essa pessoa, se calhar, no pedestal de alguém que se revê nela, porque há muitas histórias, há muitas pessoas que cá passam que alguém se vai rever e vai conhecer e vai dizer, é um cidadão comum. Porque, muito sinceramente, Miguel, eu acho que é mais interessante trazer aqui uma pessoa, um cidadão comum com uma história para contar, do que um artista a dizer, olha, como é que começaste a dança, como é que começaste a rapar. Posso até trazer os artistas, não sei se tivesse a oportunidade de ver o Goya. Quantas vezes é que viste-me a falar sobre música? Nenhuma. Sim. Porque os temas abrangentes foram diferentes, não tiveram nada a ver com música. Tinha que tocar na música porque eu acredito que a música se calhar salvou aquela pessoa. Sim. Em certa altura da vida dele, ajudou para que ele não cometesse mais do que já tivesse feito na vida. Isso tudo para dizer o quê? Vários artistas sentem-se na obrigação de o fazer, mas há sempre aquele vínculo que não os deixa. Na tua opinião, qual é que é? Por acaso com o Diogo já estivemos a falar sobre ele sente-se muito indignado e eu disse que os artistas com um contrato às vezes têm que vender-se ou restringir-se de manifestar algumas questões. Certo. E qual é que é a tua opinião relativamente aos artistas africanos perante as desgraças sociais que ocorrem dentro da comunidade que eles fazem parte? Olha, eu não vou querer ser injusto, mas como eu disse há uns minutos atrás, eu tenho opiniões e as minhas opiniões são sempre passíveis de ser discordadas. Não sou o dono da razão, não julgo as outras pessoas pelas opiniões, mas tenho a minha própria opinião. E eu tenho uma opinião muito concreta relativamente a este assunto. Eu como africano, tenho um grande respeito por aquilo que é a cultura, a música e os artistas africanos. E eu vou dizer uma coisa. Eu sei que muitos deles têm estas questões de contrato que são demasiado restritivas no sentido de às vezes até condicionarem aquilo que é a posição da pessoa em questões sociais. Mas, na minha opinião, eu acho que uma folha de papel não deve pesar naquilo que a tua consciência te diz sobre como agir perante determinadas situações que acontecem na sociedade. Tu tens que... Eu sei, eu não vou ser uma pessoa obtusa e só pensar num lado. Também sei pensar no outro lado, porque as pessoas têm um contrato de trabalho, têm que honrar o contrato de trabalho, é o seu meio de subsistência, eu percebo isso. Mas eu acho que há
valores e princípios muito importantes que nós devemos levar em todos os aspectos da nossa vida, especialmente também no nosso lado profissional. Eu sei que é difícil, mas eu sei também que há pessoas que gostariam de se posicionar e não se posicionam porque têm medo que a editora ou que a produtora ou whatever que lhes diga: meu amigo ou minha amiga, você falou sobre isto e você não era suposto ter-se posicionado. Enquanto quiser que este dinheiro esteja a chegar da nossa parte, você não fala de assuntos sociais, você limita-se a cantar. Isto é como, não sei se já ouviste falar, uma jornalista da Fox News, o nome dela é Laura Ingraham, e ela uma vez, o LeBron James, famoso basquetebolista, posicionou-se relativamente a questões da brutalidade policial, e ela disse esta frase no telejornal da Fox News: "Shut up and dribble." Estás a perceber? LeBron James need to shut up and dribble. Isso para mim não existe. E, obviamente que ela depois teve uma resposta à altura. Eu acho que as pessoas, independentemente do contrato que tenham, e mais uma vez eu volto a frisar, eu não sou obtuso. Sei que é um meio de subsistência das pessoas, mas eu acho que há questões sociais que... E é a mesma que foi despedida por ter se rido ou ter comentado sobre a morte do Nipsey Hussle. Desculpa? Foi a mesma que foi apanhada tipo a reportar e riu-se, não sei por que carga d'água se riu. Eu vi o vídeo, mas por acaso é a mesma. É a mesma? Sim, e foi despedida por causa disso. Foi despedida. Pronto. Ela já tem um historial, e não só ela, a Fox News em geral tem um historial completamente anti-grupos sociais, anti-grupos minoritários. A Fox News tem uma luta muito grande em relação à comunidade africana, contra a comunidade africana. Mas só para não fugir do assunto, queria dizer isto. Eu percebo o lado dos artistas, mas eu acho que, principalmente, quando tu tens uma visibilidade muito grande, que chega a muita gente, e que tu sabes que a tua mensagem pode chegar ao maior número de pessoas, então tu tens que usar a tua voz e sim posicionar-te, independentemente daquilo que o teu contrato diz. Mas, obviamente, ao fim e ao cabo, isso fica ao critério de cada um, fica à consciência de cada um. Eu não posso dizer, e se eu fosse artista, falava. Mas eu tenho a certeza que, se acontecesse uma questão que a mim me atingir... Olha, eu vou-te dar um exemplo. Agora, com a morte de George Floyd, tu viste inúmeros artistas que se posicionaram. Mas inúmeros. Até a Madonna, por exemplo, posicionou-se. Kevin Hart. Porque ele tem vários contratos. Ele o quer Jamie ser... Foxx. O Jamie Foxx é normal, mas o Kevin Hart já está naquele patamar em que já tem outros contratos mais brancos. Exato. Exatamente, é exatamente o que estás a dizer. O que eu te quero dizer é que o exemplo que eu te dei é para tu perceberes e para as pessoas perceberem que não é um contrato, não é o dinheiro que te pode demover de tu fazeres aquilo que a tua consciência te diz para fazer. Percebes? E se a tua consciência te diz: eu vou usar a minha visibilidade, eu vou usar a minha posição para defender aquilo que são os interesses da comunidade e para agir contra aquilo que são os males que atacam a nossa comunidade, então eu vou fazê-lo. Infelizmente, eu acho que aqui no nosso meio, quando eu digo agora mais especificamente no nosso meio, estou a falar dos países africanos de língua oficial portuguesa, isso não acontece muito. Nós nos corrompemos ou queremos fazer parte? Eu acho que nós que nos corrompemos. É na minha opinião. Eu acho que nós pusemos um bocado, quando eu falo de nós, falo das pessoas que não usam a sua voz para defender determinados interesses. Acho que se corromperam um bocado porque sabem que podem, sabem que têm uma margem de aproximação a muita gente, mas no fundo têm interesses que são muito maiores àqueles que deviam ser os valores e princípios que deveriam ter. E no fundo, eu acho que acabaram por ficar um bocado corrompidos. Corrompidos pelo dinheiro, pela necessidade de ter e manter o contrato, e necessidade de manter aquele status de vida e necessidade de continuar a ter aquele income que tem. E se para isso não tiver que se posicionar e não tiver que alertar grandes pessoas relativamente a problemas sociais, não vai fazer. E eu, nesse sentido, acho que foram, de certa forma, corrompidos. Achas que eles dormem bem à noite? Não. Tenho certeza que não. As pessoas que não se posicionam e que têm a oportunidade de se posicionar e que chegam a muita gente e não se posicionam por causa do contrato ou por causa de questões salariais ou questões contratuais, não dormem bem à noite. É impossível. Se dormirem bem à noite... Sociopatas? Não. Tens sempre aqueles que, pronto, os gajos estão naquele nível de formatação que isso já não faz efeito. Tens o tal Luke Mombito, por exemplo. Esse já é um nível de formatação já degradante. Isso eu acho que... Não tem salvação aquele? Hã? Não tem salvação? Não. Acreditas que nós temos dentro da nossa comunidade não, pessoas africanas que não têm salvação?
Acredito. Acredito. Porquê? Porque essas pessoas formataram-se a si mesmas. Porque essas pessoas tinham todos os meios disponíveis e todos os mecanismos para não pensar de determinada forma. Mas como essas pessoas têm outros interesses, percebes? Isto é um bocado como aquele, lembras-te o filme do Django? Aquele gajo, o papel de Samuel L. Jackson. O Samuel L. Jackson, deste tamanho, se quisesse, um dia apanhava o Leonardo DiCaprio a dormir e matava. Só que era um interesse dele continuar a ter aquela posição grande dentro daquela casa, estás a perceber? E eu comparo muito com estas pessoas. Essas pessoas já não têm salvação nenhuma, porque elas autoformataram-se. E o que é que elas pensaram? Eu não. Eu vou agarrar esta posição que eu tenho agora, no meio destas pessoas, para conseguir rebaixar e submeter a determinados tratamentos a minha comunidade. Porque eu aqui estou muito confortável e não vou sair daqui. E eu pessoalmente, mas como eu digo, há pessoas que podem discordar, eu não acho que essas pessoas tenham informação. Eu acho que se tu puseres aqui uma destas pessoas, a pessoa vai falar contigo e vai-te dizer, vai-te dar todos os argumentos possíveis e imaginados. E tu vais estar aqui 1, 2, 3 horas e vais sentir, perdi o meu tempo com esta pessoa. Eu prefiro investir o meu tempo na minha comunidade do que investir nesta pessoa toda formatada, que não sabe o que diz e que no fundo quer é cair nas boas graças dos outros. Qual a diferença entre essas pessoas e um caucasiano? Que é racista, peço desculpa, porque não quero generalizar, desculpa, deixa-me reiterar novamente. Qual a diferença entre um Uncle Tom e um caucasiano que é racista, mas assim não um racista muito abrangente? Eu acho que um Uncle Tom é 10 vezes pior. Na minha opinião, um Uncle Tom, um house negro, a expressão que se usa nos Estados Unidos, é 10 vezes pior que um branco racista. Porque tudo o branco racista, tu já sabes que foi assim que o branco, que essa pessoa foi formatada. Porque ninguém nasce racista. As pessoas são formatadas a pensar de forma racista. Agora, uma coisa vou dizer. Estas pessoas não nascem e não são ensinadas a pensar contra a sua comunidade. Elas é que autoformatam-se ao longo da sua vida e tomam as suas próprias escolhas e fazem as suas próprias decisões. Se calhar os privilégios também deixam cegos. Claro. Os privilégios que têm, adotando este tipo de posicionamento, são determinados privilégios que eles querem ter e que eles querem levar com isso a vida inteira. Estás a perceber? Porque não é normal. Ninguém me venha dizer a mim que é normal. Porque tu sabes que essas pessoas acham que os brancos que os rodeiam gostam mesmo deles? Não gostam. Só que, sabes, eles são uns fantoches nas mãos deles. Porque, sabes, porque assim é a forma mais fácil de dizer, já viste? Pá, tenho aqui um gajo ao meu lado que é preto, pá. Como é que estes gajos me podem chamar de racista? Eu posso mandar uma deputada voltar para o país dela de origem porque ela tem uma cor de pele diferente da minha. Mas eu não racista não sou, estás a ver? Alguma vez eu seria racista e este aqui é meu amigo. Bode expiatório? Completamente. Mas há quem goste de ser bode expiatório. Eu acho que grande parte das pessoas dentro da comunidade não gostam de ser bodes expiatórios. E sabem perfeitamente qual é que é o seu lugar na sociedade e sabem perfeitamente aquilo que almejam ser. Não são como outras pessoas que são os vendidos e que no fundo querem coisas que não teriam... Porque aí tu vês uma diferença. Uma coisa é tu lutares e atingires uma coisa, atingires uma posição dentro desta sociedade com um trabalho árduo, a trabalhares para ti, para a tua família, para a tua comunidade. Outra coisa é tu vendeste aos interesses que não têm nada a ver com aquilo que são os interesses que são a base da tua comunidade e base da tua história com interesses pessoais. E eu acho que no fundo é o que essas pessoas têm. Essas pessoas têm muitos interesses pessoais, estás a perceber? E agarram-se a esses interesses e menosprezam aquilo que é a história deles, aquilo que é a comunidade deles. Pá, e essas pessoas para mim não têm valor nenhum. Eu acho que a cena aqui, por exemplo, se entrássemos na cabeça deles, pronto, especulando, eles se calhar dirão que, pá, mas fogo, já viste o que é os privilégios que eu tenho aqui e tudo mais que acontece? Porquê que eu vou agora abdicar disto para falar bem dos blacks ou estar no meio da comunidade africana se está subdesenvolvida ainda e não... Mesmo pensando que, pá, tu tens que estar lá para ajudar a crescer. Sim. Mas pronto, está subdesenvolvida. É como se fosse, não vou para um país africano, não, África do Sul não, mas não vou para um país que não tem McDonald's africano. Tipo, já estou formatado a ter necessidade de querer ir ao McDonald's. E a minha pergunta é a seguinte: como é que essas pessoas conseguem dar o clique de largar essa vida? Eu acho que é muito difícil, mano. Eu acho que é muito difícil. Lá está, porque são
são interesses que essas pessoas têm que não se conjugam em pouco mais ou menos com aquilo que são as necessidades da comunidade. Estas pessoas, eu acho que para eles lhes faz sentido ser e pensar da forma que pensam. E eles, desculpa a expressão, estão-se a cagar para aquilo que é o sofrimento da comunidade negra, para aquilo que são os objetivos da comunidade negra, estão-se a cagar. Eu posso dizer, mano, eu cresci rodeado de muitos brancos. E à medida que eu fui crescendo, fui percebendo, eu tinha que ter um posicionamento mais em prol da comunidade negra, que é a comunidade a que eu pertenço, estás a perceber? Independentemente de não estar a viver dentro da comunidade negra, é a comunidade a que eu pertenço. E é a comunidade a que eu devo tudo. Estás a perceber? E essas pessoas, para mim, os interesses falam mais alto, as vontades falam mais alto, o querer ser, o reconhecimento fala mais alto. Claro que uma pessoa que fala sobre racismo na sociedade em que nós vivemos não é tão valorizada como se calhar uma pessoa que diga não, racismo não há. Porque isto é o que a sociedade quer. É assim que a sociedade está formatada. A sociedade está formatada a achar e a pensar e a concluir que o racismo não existe. E como sendo uma coisa que não existe, não pode ser visto como um problema. Estas pessoas dão-se até ao luxo de atacar quem tem uma história de luta contra o racismo. Isto acontece aqui em Portugal. Temos pessoas deste género que lutam contra quem representa a comunidade e luta há anos contra o racismo. Isto para mim é uma coisa imperdoável. Por isso é que há cá estávamos a falar e eu disse que, na minha perspectiva, não adianta perderes aqui 2, 3 horas com uma pessoa assim. Porque, no fundo, a pessoa vai estar aqui a argumentar e a contra-argumentar isto e aquilo e não sei o quê. Basicamente, é um fantoche da sociedade racista. É um fantoche, é uma pessoa que é completamente maniatada e que, no fundo, o que quer é pôr cá para fora aquilo que os outros racistas pensam. Para quê? Para se pensar que, como é um negro a dizer, não é racismo. Mas não. No fundo, o que essa pessoa está a ser é um fantoche de uma sociedade e de um grupo muito grande de pessoas que é racista, xenófobo e preconceituoso. Queria fazer mais outra pergunta, mas vamos avançar porque isso, perdemos horas aqui a falar dessa gente. Essa gente não interessa a ninguém. Estamos a dar muita margem falar, para essa mas gente. Não são de interesse nenhum. Exatamente. O que é que tu fazes para a comunidade africana? Olha, para além do posicionamento que eu tenho agora, que acho que é importante, acima de tudo, sair da zona de conforto, eu tenho uns projetos agora e hei de falar com as pessoas. Eu já tive alguns projetos a nível de voluntariado, em alguns bairros mais carentes, mas agora tenho outro projeto que se prende muito nisto. Eu estou com umas ideias de criar aí um projeto com um grupo de pessoas de forma a podermos estar dentro de uma comunidade e ajudar e acompanhar os mais jovens nos estudos. E também falar-lhes um bocado daquilo que é a história das nossas origens, percebes? Eu estou aí com um projeto, já falei com alguns amigos, nós agora estamos aqui a estipular qual é que será a logística, quais é que serão os bairros, e serão aqui, principalmente aqui em Lisboa, quem sabe no futuro, noutras grandes áreas urbanas, mas agora a curto prazo, o nosso objetivo é no próximo mês e meio, começarmos em determinados bairros a fazer um acompanhamento a nível de história, de desporto, de ajudar as crianças com algumas dificuldades no que diz respeito aos trabalhos de escola, fazer um acompanhamento aos mais jovens e tentar ensinar-lhes também aquilo que não é ensinado na escola. Como tu sabes, nos livros de português, nos livros de história aqui em Portugal, não lhes é ensinado nada sobre a história da África. E o meu projeto com alguns amigos meus, 3 ou 4 amigos meus, comigo faz 5, é de facto criar este projeto e trabalhar neste projeto. E 5 porquê? Porque o meu objetivo é estar de segunda a sexta, cada dia, uma pessoa despender do seu tempo para ficar 2 horas e meia, o que é que seja, nem que seja 1 hora, dentro da comunidade, um à segunda, outra à terça, outra à quarta, outra à quinta, outra à sexta, de forma a fazer um acompanhamento. Inicialmente é com jovens, mas também queremos, a curto prazo, saber se é possível reunir um grupo de pessoas mais adultas que tenham, por exemplo, dificuldades de alfabetização, a escrever e ler, e ajudarmos nesse sentido. Nós não somos doutores, não somos nada, mas para nós o que é importante é ter este espírito de predisposição em ajudar a nossa comunidade. E eu acho que a partir daí, pegando neste projeto, depois podes criar uma coisa grande, e tudo em prol da comunidade. Isto aqui não é nada para nós próprios, é porque nós queremos aquilo que falámos há bocado, deixar aqui um legado. E sabemos que um dia, quando formos velhinhos, sabemos que eu era mais novo, mas ao menos fiz aquilo e trabalhei naquilo para ajudar a comunidade. Qual a importância disso na nossa comunidade?
qual é a importância deste projeto? Epá, é muito... Projetos como esse? Olha, todos os projetos, seja de que tipo for, todos os projetos que forem feitos para ajudar a comunidade são todos muito importantes. Seja que tipo de projeto for. Tudo o que é feito em prol da comunidade, para a comunidade crescer, para a comunidade melhorar, para a comunidade ter todas as condições para ser autossuficiente, para crescer, são todos projetos ótimos. E eu acho que este projeto, especificamente, como outros, é bom porque nós vamos estar a ajudar. Nós vamos estar a dar o nosso contributo. Eu acho que o bom de nós, enquanto cidadãos, é darmos um contributo positivo dentro desta sociedade. E dentro desta sociedade, se dermos um contributo positivo dentro da comunidade, ainda melhor. Portanto, qualquer pessoa, e eu desafio qualquer pessoa que tenha ideias e vontade, e uma vontade de trabalhar, e vontade de participar, que vão para a frente com esses projetos, que se dirijam a pessoas da comunidade, que falem com as associações e que, de facto, iniciem este projeto. Eu acho que nós temos que sair muito da nossa zona de conforto. Temos que sair muito daquela coisa... Trabalho, casa, ginásio, discoteca, não sei o quê. Pá, não nos custa nada tirar 1 hora do nosso dia e ir a um bairro social, o que é que seja, um bairro qualquer, e dizer, olha, vamos juntar aqui 7 ou 8 crianças e vamos... O que é que acham? Vamos falar um bocadinho de história? Querem fazer os trabalhos de casa? Então, pá, eu ajudo-vos aqui a fazer o trabalho de casa. Porque nós temos que trabalhar para a nossa comunidade e nós temos que insistir. Já chega de ficar... E eu confesso, eu também era assim. Não tenho vergonha de dizer. Eu estava muito na minha zona de conforto, com o meu trabalho, com as minhas coisas, não tenho que preocupar com nada. Mas eu percebo, e aos 34 anos percebo que eu estou numa altura da minha vida em que eu tenho que ter um posicionamento. E tenho que dar um contributo muito grande, mais do que dava, cada vez mais, para dentro da comunidade. Qual foi a pessoa que deu-te esse clique, deu-te esse trigger? Olha, foram muitas pessoas. Eu tenho aqui muitas pessoas, desde pessoas da minha família, desde as minhas irmãs, os meus irmãos, amigos, pessoas, e todos negros, que falámos e fomos, à medida que fomos falando e trocando ideias, pensámos, pá, sim. Há uma lacuna aqui, há outra lacuna aqui. Olha. Sim, há lacunas aqui. Olha, como eu te disse, participei uma vez numa conversa de grupo onde soube que em determinadas associações estão lá pessoas a fazer voluntário, caucasianos, e que não dão o devido contributo que as crianças e os mais velhos lá precisam de dar. Que é mais uma cena para passar o tempo e vamos lá, já está a picar o ponto, às 6 vamos embora. Nós não. Nós estamos a fazer alguma coisa que é como se estivéssemos a fazer para os nossos filhos. Nós estamos a reerguer uma comunidade que é muitas vezes rebaixada e marginalizada por esta sociedade. Portanto, foram muitas pessoas. Eu posso dizer muitos amigos, pessoas da família, as pessoas de trabalho também, que disseram, bora, vamos em frente, o que for preciso, ajudamos. E eu acho que a única coisa que é necessária é isto, é sairmos da zona de conforto. Percebermos que podemos deixar um legado, por mais pequeno que seja, não deixa de ser um legado. E se o nosso legado, se no nosso legado tiver incluído a ajuda que nós demos dentro da comunidade, melhor. Eu publiquei uma coisa ontem na minha página pessoal, porque curiosamente, depois de ter feito alguns episódios, principalmente com o Goya, que toda a gente conhece, eu comecei a ver reconhecimento de pessoas que me chamavam de otário, ridículo, fala à toa e tudo mais. A essas pessoas eu cheguei a dizer que eu acho curioso como chamavam de otário, que era muito incoerente e só falava merda. Na altura que falava, porque eu sempre fui de publicar coisas no Facebook, tanto ridículos como coisas a pensar, a ter em conta a pensar. Agora são essas mesmas pessoas a ter o mesmo discurso que eu. Sim. Porque eu não posso dizer que eu era extremista, não era extremista. Queria criar sempre o clique, eu sempre quis criar o clique. Sim. Eu tenho a noção que com o clique pode-se dar a mudança. E tenho a noção também que mudar o mundo, dificilmente irei mudar o mundo, mas eu quero criar o clique. Já o Tupac dizia também. Eu quero criar o clique para quem vier atrás de mim também tenha essa noção, tenha essa vontade. Essas todas as pessoas, eu disse que é curioso quando não te dão o devido valor, mas assim que vêm frutos da tua otarice, por assim dizer, estão lá logo. Já são teus amigos, já se lembram que andaram contigo na escola, já se lembram que bateste couro, já se lembram que eras alguém. Exatamente. E agora, eu sou o gajo convencido, ou estou com... Não gosto muito de utilizar as neiras aqui, mas tenho a puta da mania, porque não quero dar confianças e muito menos associar-me a ti. Exato. Quer dizer, agora que eu tenho valor, é que significa algo para ti. Sabes que é assim que as coisas funcionam. Quando tu estás no anonimato, quando tu
quando no meio social em que tu te disseres, as pessoas te consideram um Zé Ninguém e vão considerar-te e vão ficar com essa tua imagem. Mas isto é a mesma coisa, eu vou usar só esta comparação. Quantos de nós é que na escola não nos lembramos de ver aquela miúda que tinha os olhos assim, aparelho nos dentes, não sei o que mais, e nós olhávamos, Deus me livre, passado 10 ou 15 anos, vês essa mesma miúda e tu dizes assim, ou vês no Facebook, ou numa rede social, ou vês ao vivo e tu dizes assim, não, o quê? Ela está assim. E tu ficas, eu não acredito, se eu soubesse na altura, estás a perceber? Isto acontece, isto é só em género de comparação. Quando tu estás no anonimato, as pessoas não te dão o crédito que têm que te dar, desvalorizam muitas coisas que tu fizeste. Quando tu és conhecido por algum trabalho que fizeste e esse trabalho dá frutos dentro da sociedade, da comunidade, as pessoas já se querem aproximar de ti. E se tu rejeitas essa aproximação, então és o gajo que tem a mania, tens a mania que és esperto, agora tens a mania que és grande, antes eras um Zé Ninguém, agora achas que já porque és conhecido por não sei quantas pessoas que já podes ter as atitudes. E o ser humano é assim. E nós temos que aprender a lidar com essas pessoas. Felizmente que há pessoas que, no teu caso, no meu, ou no caso de muita gente, eram teus amigos na infância, continuaram teus amigos na adolescência e vão ser para sempre teus amigos depois de adulto, até ficares mais velho. Há outras pessoas, e essas pessoas, nós não devemos sequer considerar, porque essas pessoas andam ao sabor da maré. Estás a ver? O que é importante para ti numa amizade? Numa amizade, uma amizade é uma coisa importantíssima. Porque eu posso dizer que eu sou uma pessoa que tenho muitas pessoas conhecidas, mas tenho um círculo de amigos, na verdadeira essência da palavra, muito restrito. Posso dizer que são 2, 3 pessoas. E qualidades que encontraste nelas? Olha, cumplicidade, a amizade, mas a amizade na sua verdadeira essência. Quando eu digo na sua verdadeira essência, é aquele amigo que tu sabes que diz-te, quando tu estás a agir mal, diz-te não tem problema. Olha, eu vou dar um exemplo. Um dos meus melhores amigos é o meu irmão mais velho. E o meu irmão mais velho, como irmão mais velho, foi uma pessoa que muitas vezes pegou em mim de uma forma que eu não admitia que ele pegasse em mim. Mas eu sabia que aquilo que ele estava a fazer era para fazer de mim uma pessoa muito melhor. Era para eu aprender, percebes? E é esse tipo de amigos. Soubeste na hora ou quando foste? Porque eu só aprendi, só quando eu cresci, é porque o meu irmão já me chegou a encostar no chão. Sim. Já com uma fase tipo que eu estava rebelde, armado porque andava com gangue e tal. Exatamente, tal. foi Não quero utilizar essa terminologia. Andava com um grupo de rapazes. Sim. E pronto, estava com, volto a frisar, a puta da mania. E ao estar ali já pensava que era o dono da razão. E o meu irmão me mandou uma cena qualquer, um piropo qualquer. E ele pode dizer assim, mas qual é o teu problema também? Tu estás com muita mania. Não, ele é 5 anos mais velho do que eu. Ele não me papou disso. O meu irmão é 10 anos mais velho que eu. O meu irmão nasceu em 76. Eu nasci em 86. Ele é 10 anos mais velho que eu. E foi assim, naquela altura nós tivemos pegas, mas mesmo pegas, principalmente aquela minha fase da adolescência, aquela rebeldia, aquela fase em que nós achamos que temos razão em tudo e que ninguém nos pode dizer nada. E eu vi que aquilo que eu estava a fazer na altura era para me melhorar como homem e para fazer de mim o homem que eu sou hoje em dia. Tenho os meus defeitos, tenho muitos defeitos, mas também tenho muitas qualidades, e muitas dessas qualidades foi na base da cumplicidade e amizade que muitos dos meus amigos mais restritos tiveram comigo e que me ensinaram. Porque aqueles amigos que vêm, não sei o quê, não ligues aí. Não, esse tipo de amigos eu acho que todos nós temos de dispensar. Nós temos é que ter os amigos que nos digam, estás errado. Desculpa, mas estás errado. Eu gosto imenso de ti, és uma pessoa espetacular, sabes que eu vou ser sempre teu amigo, mas tu vou dizer agora, tu estás muito errado. E ou tu mudas esse comportamento desviante que estás a ter, ou então tu vais sofrer as consequências no futuro. E eu tive pessoas que me disseram isso. Pessoas, e na altura, como estavas a dizer, eu fiquei assim, nunca mais vou falar com este gajo. Nunca mais, eu vou esquecer-se que é meu irmão, ou whatever. E no fundo, depois passado tempo, vim, hoje em dia se eu estou assim, foi devido àquele aperto, digamos assim, que eu levei naquela altura. Eu normalmente digo que cresci sem pai, estás a ver? E sempre tive uma referência que foi o meu irmão. O meu irmão sempre foi... E ele tinha tudo, porque o que nós passámos era o suficiente, principalmente ele, era o suficiente para ele ser um drogado, mas ele é um gajo extremamente atinadinho. Sim. E depois tu, quando tens aquele exemplo, não dás valor quando és chavalo, mas vais crescendo,
não tens nenhuma referência má dele. A única referência, ele de certeza vai ouvir o episódio e pronto. Referência má, mas no título de gozo, é quando a minha mãe mandou-lhe comprar carapau e ele comprou sardinha. E tu pegas disso para gozar. Estou sempre a gozar. Mas digo-te já, o facto de ele ter sempre andado na linha e sempre ter sido um exemplo, mostra que eu tive um pai. Exatamente. E eu até já lhe disse, tu foste o meu pai quando o pai não esteve cá. Porque o meu pai morreu em 98, sim. Eu tinha 10 anos, ele tinha 15. Por isso, desde então, ele sempre teve essa atitude. Exato. Sempre foi um gajo tipo alinhado. E pronto, eu acho que todos nós devíamos ter um irmão mais velho. Podia escolher outro caminho. E é isso é que lhe irrita, estás a ver? Exato. Porquê? Porque temos familiares, não quero utilizar coisas, que qualquer coisa, ei, mas eu, sabes que eu faço isso e eles vão ouvir de certeza, mas pronto, toma. Arranjam sempre uma desculpa. Por causa disto é que eu sou assim e não sei das quantas e o meu irmão fica fodido com isso. Porquê? Verdade. Porque ele disse, tu por acaso já viste a minha vida? Tu não sabes da minha história. Exato. Eu tinha tudo também para ser drogado, tinha tudo para fazer merda e no entanto estou aqui a trabalhar, tenho agora a minha vida e sempre andei na linha, meu. Sim. Qual é que é o teu problema? Não, é exatamente isso. Há muitas pessoas que tiveram mais que uma oportunidade para ter comportamentos desviantes, para ser presos, para acabar mortos, para estar numa situação completamente negativa. Mas não. Tiveram 2 caminhos e escolheram aquele caminho que era difícil, mas era o caminho que hoje em dia fez com que a pessoa se tornasse um ser humano com uma vida bem melhor. Eu acho que nós também temos que ter atenção a isso. Eu também os meus pais infelizmente separaram-se quando eu era muito novo, e o meu irmão sempre viveu na Holanda, em Roterdão, mas sempre que o meu irmão esteve aqui em Portugal, dava-me sempre os conselhos e falou sempre comigo e ajudava-me, e hoje em dia quando vem e está comigo, continua. Não é por eu ter 34 anos como o meu irmão, por ter 44, que não vai deixar de me dizer coisas. Porque nós somos seres humanos que nascemos... Só paramos de evoluir quando morremos. Exatamente. E o meu irmão hoje em dia diz, estás errado nisto. Houve um dia destes, se me permites, que eu vou dizer que comprei um carro. O que é que nós fazemos quando temos um carro novo? O meu irmão, como vem de um país como a Holanda, não é? O meu irmão ele tem 44, está na Holanda desde os 10. Eles conduzem todos muito certinho. Nos países nórdicos é assim... Eu não, tipo, comprei carro novo, o meu irmão veio ao meu lado, eu queria mostrar, estás a ver aqui em Lisboa, e ele em casa disse, a forma como tu conduzes é uma forma completamente irresponsável. Tu não tens que estar aí em sítios aqui que são a 50 ou 100 a hora, tu vais a 90, a 100, e eu percebi que ele não estava a tentar, na altura não percebi, entrámos em choque, mas percebi depois com o tempo, sim, basicamente o que ele queria era, controla-te, quando estiveres numa autoestrada aceleras um bocadinho, mas aqui na cidade não é preciso, já vi que conduzes bem, etc. Estás a perceber? Qual é que é a importância do irmão mais velho? Quando digo irmão mais velho, não só a nível de familiar, mas a nível simbólico. É muito importante. Eu sou o irmão mais velho, porque eu tenho irmãs mais novas, mas também tenho irmãos mais velhos. E vou-te dizer que é muito importante. É muito importante ter um... na minha opinião, há pessoas que até podem achar que não é importante, mas na minha opinião, teres um irmão mais velho, um modelo, um exemplo, e principalmente quando é um modelo de vida a seguir, quando tu olhas para ele e vês, poxa, o meu irmão conseguiu conquistar isto aqui tudo. Eu olho muito, no meu caso, olho muito para o meu irmão desta forma, que é uma pessoa que, com muito trabalho, com muito esforço, conseguiu conquistar e conseguiu chegar a determinados patamares da sua vida, onde ele tem um carro bom, tem uma casa boa, tem uma vida estável, e é bom teres uma pessoa a quem possas seguir o exemplo, estás a perceber? Teres uma pessoa a quem, de certa forma, sintas que, é uma pessoa e é um exemplo que eu quero seguir, e neste caso ter um irmão assim e ter este exemplo como irmão é uma coisa muito boa. E eu valorizo muito isso. E acho que também, neste caso, eu com as minhas irmãs também sou a mesma coisa. Obviamente que nós somos todos seres humanos imperfeitos, temos sempre os nossos erros, mas naquilo que eu puder dar um exemplo às minhas irmãs mais novas, para que elas possam olhar para mim como uma referência, eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance nesse sentido. Por exemplo, aquele puto que é filho único, ou o pai, ou o irmão mais velho meteu-se na droga. Quando digo simbólico, a nível de aqueles putos que não têm aquele Big Brother, estás a ver? Sim. Quando digo Big Brother, não tem que ser exatamente da mesma mãe ou de outra mulher. Sim. Tem que ser aquele que... Referência. Não é referência, um mentor. Um mentor, sim. Qual a importância do mentor na comunidade africana? É muito, muito importante. Muito importante. Tu sabes que, infelizmente,
nós temos um problema na comunidade africana que é muitos relacionamentos monoparentais, não é? Só com uma mãe, é muito mais, 10 vezes mais só com uma mãe do que com um pai. Mas, principalmente, e eu vou pegando neste exemplo de situações monoparentais, para te mostrar que, e para te dizer que, quando tu tens uma mãe, por exemplo, que trabalha o dia inteiro, que faz tudo para que a casa possa ter comida, luz, água, gás, tudo. Mas ela, infelizmente, por força das obrigações profissionais, não está muito presente. Quando tu tens um irmão mais velho, e todo o simbolismo que essa questão de ser irmão mais velho acarreta, é de facto uma coisa importante, seres mentor. Porque a tua mãe pode não estar ali, a tua mãe, de forma genérica, a mãe da pessoa pode não estar ali, mas o irmão, se estiver ali e se agir como mentor, muda muita coisa. E eu sei que houve muitas pessoas que infelizmente não tiveram essa oportunidade e por não terem um mentor em casa, acabaram por enverdar por caminhos menos positivos. E, de certa forma, durante alguma parte da sua vida, tiveram algumas dificuldades porque exatamente não tinham um mentor. E, portanto, eu acho que sim, teres um mentor, teres um exemplo a seguir, teres uma pessoa que é um modelo a seguir, é uma coisa muito importante. E isso é que a nossa comunidade está a precisar. Agora vou falar de algo que se calhar a nossa comunidade não está a precisar. Qual é que é a tua opinião sobre falsos profetas? Qual é que é a tua opinião sobre falsos profetas? Os falsos profetas aparecem... Isto já vem desde... Essa expressão vem dos tempos da Bíblia. Falsos profetas. Ou seja, já na altura, na Bíblia, já se avisava o povo que no futuro iriam chegar a falsos profetas. E falsos profetas chegam a toda a hora. Pessoas que querem mostrar, que querem fazer... Como é que eu tenho de explicar, integrando isto no contexto que nós vivemos? Pessoas que, de certa forma, profetizam determinadas coisas, mas que, no fundo, estão-se a esconder, estás a perceber, sobre uma outra camada completamente diferente. Isto vai acontecer, eu estou convosco, mas, no fundo, a pessoa não está convosco, não está connosco. Eu sou igual a vocês, mas, no fundo, lá dentro, a pessoa não se identifica connosco. Eu padeço das mesmas dores que vocês, mas no fundo a pessoa não padece das mesmas dores que nós padecemos. Percebes? Eu tenho os mesmos objetivos que vocês, mas no fundo os objetivos que esses falsos profetas têm são completamente diferentes dos objetivos que nós temos. E quais são? Pessoais. Acima de tudo pessoais. Enquanto que... Existem traficantes de racismo? Isso não tenho dúvidas nenhumas. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Há pessoas que lucram com o racismo. Há pessoas que lucram com esta temática do racismo. Enquanto que uns tentam lutar para acabar com o racismo, há outros que tentam fazer com que o racismo e o preconceito cresçam porque isso é do interesse próprio. Por exemplo, acho que uma das pessoas de referência que falaram, dizem, mas isso é mais do lado caucasiano que eles dizem disso, que é o Mamadou. Sim. Dizem que agora o tal Luke Morumbi, ou Morundi, ele publicou uma cena a dizer que o Mamadou ia receber 170 tal mil euros por contrato qualquer que ele assinou. Sim. Mas eu fico a perguntar. É uma temática que tem a ver com o Bloco de Esquerda. Exatamente. Eu fico-me a questionar. Então, mas calma aí. No caso dele, cada um tem a sua opinião, né? Mas não sei se é traficante ou não de racismo. Mas no caso dele, pá, ele está na linha da frente, vai às manifestações, fala por nós. Então, mas por que não também contribuir para ele ter mais meios de deslocação? Não quero envergar para aquela coisa de ter um pastor e estar a pagar o pastor para poder orar. Não, porque eu sei que ele vai estar na linha de frente também, vai às manifestações, faz comentários. Se eu não estou a ele teve numa passeata que é por causa da morte daqueles 2 rapazes. Sim, exatamente. O que esse Luke Mumbito fez? Aquele post que ele fez é uma pouca vergonha. Não vamos dar visibilidade. Já demos. Mas isto só para dizer que o Mamadou é uma pessoa cujo papel na luta contra a desigualdade e contra o racismo é muito relevante. É uma pessoa que deu a cara, é uma pessoa que continua a dar a cara e é uma pessoa... E tem várias consequências à pala disso. Era isso que eu ia chegar. Tem várias consequências, algumas delas foram televisionadas, não é? Nós não vamos esquecer daqueles 2 elementos do PNR que lhe fizeram uma espera. Agora, como é que é possível teres uma pessoa dentro da comunidade que ataca uma pessoa com base numa mentira, não é?
com base numa mentira que, aliás, foi uma mentira que foi revelada dentro do telejornal, se eu não estou em erro, do Jornal da Noite na SIC. Há uma parte que é onde supostamente o jornalista diz de notícias que são verdadeiras ou falsas. E foi provado que aquela notícia relativamente ao Mamadou era falsa. Mesmo depois de saber que isso era falso, esta pessoa foi fazer um post para... desconstrução de caráter. Desconstrução de caráter. Isto para mim é do mais baixo nível, do mais baixo caráter que pode haver. E por isso é que eu te digo, estes sim são os traficantes de racismo. Estes sim são os que se aproveitam da luta dos outros para desconstruir o caráter deles e para tirar proveitos próprios com esta questão do racismo e instigar e dizer aquele está ali, está-se a aproveitar. Percebes? E isto para mim são pessoas que foi o que eu disse há bocado. Obviamente nós não vamos dar visibilidade, nem temos de dar visibilidade, mas é bom que as pessoas e que a comunidade perceba quem são essas pessoas, porque essas pessoas são os falsos profetas. Essas pessoas vêm para... A nossa luta está numa fase em que tem que progredir. Estas pessoas não. Estas pessoas querem que a luta regrida. Estas pessoas querem que nós continuamos a ser aquelas pessoas pequenas, caladas, que não falam, que ficam no seu canto a ter a sua vida, e é para isso que eles trabalham. Porque é aquilo é isso que os impulsiona a trabalhar. Aquilo que foi feito com o Mamadou Ba, independentemente da pessoa concordar ou discordar do Mamadou Ba. Mas há uma coisa que é importante. Ele teve e tem um papel fulcral naquilo que é a luta dos grupos sociais minoritários. E não é só dos grupos de origem africana. São todos. Todos. Imaginemos, mesmo que entre essa guita, ou que entrasse essa guita 170 mil euros, tu achas que eu me sentiria incomodado com isso? Eu não me sentia nada incomodado. Eu nunca me sentiria incomodado porque se tu tens dinheiro e se vai um dinheiro para uma pessoa que está constantemente a receber ameaças de morte, se há uma pessoa que dá a cara pela comunidade, que vai a todo lado, que vai a programas de televisão, onde é completamente enxovalhado em praça pública, pelos meios de comunicação social, nas redes sociais, tu se lês um bocado, cada vez que sai uma notícia relacionada, neste caso com o Mamadou Ba, tu até dá-te a volta ao estômago da quantidade de comentários completamente absurdos que as pessoas fazem. E quando tu vês que uma pessoa podia usar do seu conhecimento para batalhar e promover aquilo que é o Mamadou Ba e faz exatamente o contrário, é completamente nojento. Mas, respondendo à tua pergunta, se eu soubesse que o Mamadou Ba ganhava dinheiro e sabendo que ele podia usar esse dinheiro e esses recursos para melhorar a vida da comunidade e trabalhar em prol da comunidade, porquê é que nós não nos haveríamos de importar? Percebes? Era melhor o quê? Dar dinheiro, dar 200 ou 300 mil euros a uma pessoa que ataca a comunidade? Aí é que eu me senti. Se o meu dinheiro fosse para uma pessoa que prejudica a comunidade, aí é que eu tinha que sentir um peso na consciência e perceber, não. Agora, se o meu dinheiro sair do meu bolso, do meu e de tantas pessoas da comunidade, para uma pessoa que trabalha em prol da comunidade, então desculpa. Eu então acho que era um investimento muito bom. É isto, é que nós os africanos, por exemplo, alguns de nós, não vou dizer nós os africanos em geral, mas temos muitos que pensam que o facto de construir algo para um projeto ou algo assim do género é gastar dinheiro. Mas comprar, se calhar, uns ténis na Foot Locker de 100 e tal euros é um investimento. Ou abrir uma garrafa numa discoteca. Fala um pouco sobre isso. Eu acho que tu sabes que bem, foi como eu disse, eu não posso julgar os comportamentos das pessoas, eu apenas avalio e dou a minha opinião, mas eu acho que se muitas pessoas são homens para ir a uma discoteca e gastar 2.000, 3.000, 4.000 euros numa noite, como eu já vi, ou sair a um centro comercial e entrar naquelas lojas todas de topo e gastar 1.000 euros, 1.500 euros em compras, não tem que, nem sequer tem que falar muito se uma quantidade de dinheiro for para uma pessoa que luta por causas sociais. Não tem que dizer nada. Porque isto, Rui, o que tu disseste é uma coisa que eu vejo muito e é uma coisa que eu condeno muito. Toda a gente tem o direito de se divertir. Toda a gente tem o direito de levar a vida como quer. Mas, se tu te queixas de determinados problemas que existem, problemas sociais que existem na nossa sociedade e depois não fazes nada para combater os problemas, então acabas por cair um bocado em descrédito. Se tu preferes gastar 2.000 euros numa discoteca africana ou numa discoteca que o que é que seja, e se preferes ir a um jantar fora e gastar whatever, mas depois não tens um pouco de discernimento e ajudar a comunidade ou trabalhares para a comunidade, então lá está, eu não posso julgar os outros, mas é um tipo de atitude com que eu pessoalmente não me identifico. Eu queria agora dar um bocadinho a palavra a mim para te dar um bocadinho de descanso.
Queria manifestar aqui, pelo menos para os nossos irmãos, que aquela mentalidade de que ires a um café ou ires a uma loja, gastar todos os dias o teu dinheiro e a pessoa conhecer-te, não te faz proprietário daquele estabelecimento, e sim um cliente habitual. Existe uma enorme diferença, uma diferença abismal, entre ser um cliente habitual, entre ser um proprietário de um estabelecimento. Porque sendo um cliente habitual, é tu estares a gastar constantemente num dinheiro que não te vai render em absolutamente nada. Ser proprietário de um estabelecimento ou de algo pode ter os seus custos e pode criar bastante dor de cabeça. Mas como eu digo sempre, não deixa de ser teu. Aquilo é teu. Tu funcionas como tu queres e tu sabes como é que aquilo vai se reger. Por isso, eu acho que muitos africanos, muitos da nossa geração, da nossa comunidade, whatever, têm que entender que, ok, eu entendo que nem toda a gente tem aquele mindset que temos todos de ser líderes e temos que comandar todos, ter todos o nosso próprio negócio. Mas tu não tendo esse tipo de mindset, acredita pelo menos em alguns projetos. Tenta ver qual é o potencial que esse projeto tem. Verifica dentro da tua comunidade aquilo que tu às cegas atiras nas comunidades dos outros. É isso que eu vejo bastante. Não há dúvidas no que toca a um projeto dos caucasianos. Agora, no que toca os africanos, é duvidoso. Sim. Se tu duvidas, que fará agora eles? Nós fomos incutido essa cena de não gostar ou duvidar ou ter sempre um pé atrás a tudo o que é feito do africano. Por isso é que este projeto eu tento trazer o máximo de rigor possível. Certo. A nível de qualidade de imagem, é por isso que eu digo sempre, para quem quer criar um negócio ou quer criar algo, só vos recomendo duas coisas: qualidade e consistência. Qualidade a nível tanto do conteúdo como de imagem, o que quer que seja, estás a ver? De delivery, o que seja. Consistência é manter a mesma qualidade e sempre o mesmo conteúdo de forma a não ser esquecido. Exatamente. Porquê? A malta pensa, tem boa qualidade, eles vêm sempre aqui. Não. Hoje em dia há várias plataformas, há várias opções, há vários prismas em que as pessoas podem se refletir. Agora, se te manteres pela tua qualidade, pelos teus dotes, vais ser esquecido. Hoje em dia tens de correr atrás. Eu quero que a nossa comunidade, eu quero que os nossos jovens corram atrás. Bate com a cabeça na parede. Há outros caminhos, meu. Há outros caminhos. Não se cingir a simplesmente desistir ao primeiro fracasso. O primeiro fracasso é só uma direção para o teu sucesso. Exatamente. A malta tem muito aquela coisa de não quero fracassar. Fala-me um pouco sobre o fracasso. O fracasso é uma coisa que é sempre inerente a uma pessoa que tenha objetivos na sua vida. Não, a pessoa não tem que ter receio de fracassar quando quer atingir um objetivo. Eu acho que o único receio que nós temos é quando nós desistimos dos nossos objetivos. Quando nós não queremos lutar por aquilo em que acreditamos. Porque o fracasso é inerente. Quantas pessoas é que hoje são financeiramente estáveis, que têm uma vida espetacular, mas que à primeira e à segunda não fracassaram? Às vezes costuma-se dizer, mais vale darmos 3 ou 4 ou 5 passos atrás para depois darmos um grande passo à frente. E as pessoas têm que saber lidar com o fracasso. E eu vejo muitas pessoas, nesta questão que estávamos a falar, de pessoas empreendedoras que desistem ao primeiro fracasso. E que acham, já investi o meu dinheiro, isto não vai dar, e que isto me aconteceu. Não, o fracasso é inerente. Nós somos seres humanos imperfeitos, nós vivemos num mundo completamente imperfeito. E nós vivemos num mundo em que as coisas fáceis não vêm ter connosco. Portanto, o que é que nós temos de fazer? Trabalhar, lidar, acreditar e saber que com muito esforço e com muita dedicação e com a perseverança vamos conquistar os nossos objetivos. E que fracassar é uma coisa completamente inerente e vai acontecer. Mas o que não pode acontecer é tu desistires de lutar por aquilo em que acreditas. É isso, é assim que eu penso. Para ti, qual foi a maior conquista da tua vida? A maior conquista da minha vida? Estás-te a referir a nível profissional, pessoal? Pessoal, profissional, para mim. Eu acho que mas se bem que o profissional tem sempre por consequência. Sim. Eu acho que, a nível pessoal, a maior conquista é saber que hoje em dia eu estou junto das pessoas de quem eu gosto. Acho que
estou a conseguir implementar um espírito de união muito grande na minha família, porque nós sabemos que todas as famílias têm os seus problemas, têm os seus percalços, e pessoalmente vejo que depois de ter atingido a idade adulta, que eu comecei a lutar muito por esta questão, porque sabes que às vezes há questões pessoais e familiares que nos põem longe uns dos outros, mas a nível pessoal eu estou muito contente de saber que estou numa fase em que pessoalmente e a nível de família está tudo muito estável, está tudo muito unido e está tudo unido em prol de um objetivo que é ser felizes e fazer o melhor para nós enquanto família e para nós dentro da nossa comunidade. O que é ser um homem? Ser um homem é saber estar e saber lidar com muitas adversidades que nós temos na nossa vida. Ser um homem é saber também posicionar-se em prol das nossas crenças e das nossas ideias, quando temos que posicionar-nos. Ser um homem é estar lá para a família. Ser um homem é criar e educar os filhos, independentemente das dificuldades. Ser um homem é não fugir às nossas responsabilidades. Ser um homem é valorizar a nossa mulher, principalmente a mulher negra. Eu tinha que dizer isso porque eu sinto hoje em dia, muitas vezes a mulher negra é posta num patamar que é completamente negativo e isso não pode acontecer. E acho que há pessoas que muitas vezes não têm noção do que fazem e isso não é ser homem. Desculpa, fala-me só um pouco, já tivemos uma breve introdução, mas foi atrás das câmaras, sobre essa questão de alguém que possa dizer, sim, mas a mulher africana, ok, mas a tua situação como é que é? E explica-me bem a situação que tivemos a falar há pouco, porque a malta pensa que eu sou anti-casais interraciais. Sim. Eu simplesmente sou anti-problemas que vêm acontecer no futuro. Certo. E que vão criar a tua desconexão com a tua própria família. Okay. Fala-me um pouco sobre isso. Olha, em relação a relações interraciais, eu acho que para já o importante aqui, em vez de na relação, é focarmos em nós próprios. Porque nós... existem certos valores e princípios que têm que andar sempre connosco, quer a nossa namorada, a mulher, seja negra, branca, chinesa, americana, o que é que seja, indiana, o que é que seja. Há determinados princípios, determinados valores que têm que andar connosco enquanto africanos ou descendentes africanos. E já tinha mencionado isto, e eu, pela minha própria experiência, como eu te disse em off, a minha esposa é filha de um português e de uma cabo-verdiana da Ilha do Fogo. A Ilha do Fogo é uma ilha onde temos pessoas, são africanos e negros, mas de pele muito clara, e obviamente que a minha esposa tem um tom de pele muito claro, que muitas vezes é até confundida com caucasiana, o que não é. Eu acho que existem aqui duas questões. Primeiro, tu quando te casas com alguém que não é da mesma raça que tu tens que perceber que se tu tens orgulho nas tuas origens, isto tens que levar avante. Tu não podes abdicar daquilo que são os teus orgulhos, daquilo que tu és, do teu passado e da tua história, só por estás casado com alguém. Há muitas pessoas que fazem isso e isso é um tremendo erro. Tu estás praticamente a vender uma outra forma de estar que não tem nada a ver contigo. E depois, eu acho que é importante, quando tu estabeleces qualquer tipo de relação amorosa com uma pessoa e que pretendes levar avante esta relação, se tu és negro, se tu tens origens negras e africanas, tu tens que falar com essa pessoa e, caso essa pessoa não tenha a mesma cor que tu, e tens que perceber como é que ela se posiciona. Como é que ela olha para este tipo de situação. Mas isto convém que seja antes de tu te casares, para depois não haver mal-entendidos. E tu tens que perceber como é que a pessoa olha para esta situação. Eu posso dar o meu exemplo. Eu, antes de me casar, falei, e mesmo sabendo, e sempre soube que a minha esposa tem muito orgulho nas origens que ela tem, nas origens africanas que ela tem, para mim era importante saber em que ponto desta luta é que tu te posicionas. Tu vais ser daquelas pessoas que são neutras, que são imparciais, que não tomam posicionamentos. É porque eu não... Para me casar, tenho que me casar com uma pessoa, e para me relacionar, tenho que ser com uma pessoa que entenda a minha dor da forma como a sociedade hoje em dia e o mundo hoje em dia está definido, a forma como me trata com base neste cancro que é o racismo. Tens que perceber qual é que é a minha dor e, mais do que perceber, tens que lutar comigo. Tens que remar na mesma direção. Eu não vou, e acho, na minha opinião, que se tu te relacionares com alguém que quer se manter neutro, quer se manter imparcial, que não quer entrar nesta luta, isso é mais uma coisa tua, então, é como se uma pessoa estivesse a remar, porque
nós estamos numa fase da nossa vida em que ser imparcial e manter-se no limbo não é a opção a tomar. Portanto, quando tu, na minha opinião, e mais uma vez eu refiro que é uma opinião passível de ser discordada, acima de tudo, tu tens que ter contigo um orgulho muito grande nas tuas origens. E depois de ter esse orgulho, tu tens que falar com a pessoa e perceber se de facto a pessoa pensa e se quer posicionar da mesma maneira que tu. Se a pessoa pode ser chinesa, dinamarquesa, neozelandesa, o que é que seja, mas se a pessoa aceitar aquilo que é a tua cultura, aceitar aquilo que é a tua origem e lutar contigo em prol dessa libertação, de lutar contra estas coisas tão negativas que são racismo, preconceito, então estás no caminho certo. Sem querer generalizar, porque pronto, eu tenho que estar a dizer sempre isso, e eu acho que uma falta de respeito para quem tem 2 dedos de testa, porque quem tem 2 dedos de testa tem a noção de quando uma pessoa está a generalizar ou quando uma pessoa está a ser específica. Sem querer generalizar, tu achas que isso, o que tu agora acabaste de mencionar, traduz na maior parte das vezes nas relações interraciais? Não acho. E atenção, não quero que nem tu nem ninguém me entenda como prepotente, porque não sou o dono da razão, mas por aquilo que eu vejo, não acho. Eu acho que muitas vezes as pessoas em relacionamentos interraciais tens a pessoa que sim luta por aquilo que acredita, tens outra pessoa que ou não quer saber ou luta por uma vertente completamente descontextualizada. E isto é basicamente 2 pessoas a remarem um lado. Imagina, tu vais ter filhos, como é que tu vais educar os teus filhos? Tu tens um filho, eu vou querer educar o meu filho, tu não vais permitir que ninguém te rebaixe por causa da tua cor de pele. Tu não vais permitir que ninguém, seja na escola, seja um dia mais tarde no trabalho, que ninguém te faça sentir inferior por tu teres uma cor de pele diferente de outra pessoa. E depois vai a mãe e diz assim ao filho: não ligues a estas coisas, pá, deixa estar. Isso, quando alguém te disser alguma coisa, faz de conta que não ouviste e o que interessa é que tu sejas feliz. Percebes? Aqui estão 2 formas de educar completamente diferentes, que vêm de 2 visões completamente diferentes. As pessoas nos relacionamentos não têm que todas partilhar da mesma forma, da mesma linha de pensamento, da mesma forma de pensamento. Mas há assuntos que é fulcral haver uma partilha. E no tipo de relação, seja com uma namorada, um casamento, é importante tu sentires que a pessoa está lado a lado contigo nesta luta e nesta forma de pensar. E isto sim, para mim, é um casamento, uma relação interracial positiva. Quando tu estás numa relação onde a pessoa tem uma forma de pensar e tu tens outra forma de pensar relativamente a determinados assuntos importantes, então, só a título de exemplo, eu posso dizer que já vi nas redes sociais e vejo muitas vezes mulheres caucasianas que têm filhos com negros e que são das pessoas mais racistas que existem à face da terra. Mais racistas. Eu vi. Ninguém me contou. Eu vi os posts. Eu vi uma pessoa que na morte do Giovanni e tem um filho negro. E na morte do Giovanni disse: de certeza que por ser preto ele deve ter provocado alguma coisa lá dentro. Os pretos são todos assim, vão para discotecas, bebem, arranjam problemas. Estás a perceber? E no entanto ela não sabe que mais tarde ou mais cedo, se um dia houver um azar, a mesma coisa pode acontecer com o filho dela. Portanto, é daí que vem esta questão. E ele tinha aquele sentido, de globalização. Porque ele, da discoteca, estavam com quem? Com brancos. Exatamente. Dava-se com brancos. Exatamente. Onde é que estavam os brancos? Foram a vida deles. Desculpa interromper, Rui. Há muitas pessoas que têm que perceber isto. Não é o facto de namorarem com uma branca... Não é o facto de brancos namorarem ou casarem-se com negros que faz deles pessoas menos racistas. Não é por uma branca estar casada comigo que faz dela menos racista ou que faz dela não racista. Não, senhor. O que conta é a atitude que ela tem perante o racismo e perante a discriminação racial, sendo comigo ou sendo sem mim. Mas claro que comigo torna-se imperativo que haja essa forma de estar. Mas eu disse-te, e é uma coisa que eu vejo, há muitas mulheres brancas com filhos e filhas de negros que são pessoas muito, mas muito racistas. E basta ver, às vezes, ali pelos comentários, em páginas, e o que vão gostar, e as fotografias que gostam, e as coisas que escrevem. É preciso estar de olho aberto e ver essas coisas todas. Mas eu, pelo menos, eu estou sempre de olho. E há muitos amigos meus que deviam ter muita atenção com quem se relacionam. Eu, normalmente, quem responde aos meus comentários, ou quem responde ou publica algo estúpido, eu, vou lá e tento responder, ou quando tenho paciência respondo. Mas eu concentro-me bastante quem gosta daquilo que a pessoa escreveu. Claro.
quem gosta está a provar a merda que a pessoa está a dizer. E várias vezes, a situação que ocorreu agora há pouco tempo, agora mesmo, com a senhora, disse que é africana e nunca sofreu racismo. Sim. É mulatinha e tem aquele, acho que deve ser moçambicana. E depois temos esses também, né? Não sei se ela viu no mesmo planeta que exatamente, depois tens essas que, pronto, essas e esses, mas no caso de essas, que o facto de serem clarinhas e os brancos gostarem delas, pronto. Disse que, publicou a cena do rapaz, um grupo de rapazes que roubaram em Cascais, não sei se ficaste a saber, saltaram, um deles estava no chão, com o mesmo método, com o joelho no pescoço. Mas eu próprio também tomei a iniciativa e disse, olha, antes de vocês partilharem, meus irmãos, tenham atenção que este rapaz está aqui a chorar, mas teve uma conduta muito má. Muito inadequada. Exatamente, entrou a soquear os rapazes ali, os senhores ali dentro da loja. E mostrou-se mesmo que era armado em campeão. Certo. E eu, por acaso, tinha dito à minha mulher, exatamente nesse dia, que olha, estes são aqueles gajos que a bofe quando aperta começam a chorar. Certo. Porque há muitos gajos campeões, e isto em qualquer cor, são campeões a fazer merda. Mas depois quando estou na esquadra ali exatamente, com o livro Páginas Amarelas, aí já a conversa é outra, choram, querem a mãe, etc. Mas quando vão bater ali um inofensivo, que tem um negócio, se é racista ou não me interessa, mas tem um negócio. São coisas que a mim pessoalmente me deixam muito triste. Não gosto, não vou ser, não é por eu lutar e por posicionar-me em prol de uma causa que eu vou fechar os olhos a quando fazemos coisas erradas. E eu digo fazemos, não digo só fazem, porque eu olho para nós todos como um todo, estás a perceber? E acho que por via das diversas situações menos positivas que acontecem na vida de algumas pessoas, as pessoas acabam por enverdar por caminhos que não são os mais positivos. A mim deixa-me triste. Eu vivi no Brasil durante um ano e lembro quando vivi no Brasil, lembro-me de ter visto um vídeo qualquer de um grupo de jovens africanos ali ao enfrentar uma discoteca em Lisboa com um gajo que tinha uma cena de kebabs, uma coisa assim. E isso a mim também me deixou triste porque, eu, independentemente do motivo, vi lá algumas coisas que eu não concordei muito. Todas as pessoas, temos o livre-arbítrio, nós somos dotados deste poder de decidir o que é certo ou é errado. Há muitas pessoas que, para mim, escolhem ir pelas vias erradas. E, infelizmente, magoa-me um bocado ver isso, mas pronto, é o que é. Desculpa. Mas eu depois dei continuidade e disse assim, tu deves ser daquelas que fica toda contente quando dizem que não és daquelas pretas como as outras. Estás a ver? E eu depois disse, olha, tu, se reparares, quem vai gostar desse teu comentário são caucasianos e pretas que se deitam como brancos. E só aí já devias ter um bocadinho de noção. Eu não vou defender esse jovem, porque esse jovem realmente teve um ato de vândalo e isso é consequência dele. Mas é claro que se lhe tirassem a vida, eu ia estar lá para defender. Para defender, obviamente. Teve uma atitude de marginal, ok, mas ele não é... Ninguém tem que tirar uma vida. Marginal tem que ser preso. Apresenta um tribunal, apresenta um juiz, ser preso se um crime for para ser preso, obviamente. Mas tem que ser levado basicamente à justiça. Agora, não me venham dizer que não tem que ser morto, nem tem que sofrer de brutalidade policial por causa daquilo que fez, não é? Portanto, eu acho que às vezes até é bom... Pronto, vou-me crucificar por causa disso. Eu acho que até é bom esses putos que sempre viram-se safos por certas questões que cometeram e nunca houve consequências ou repercussões. Acho que é bom às vezes ter aquela percussão bastante grave para tomarem pelo susto. Sabes que as consequências mais tarde, nós quando temos atos que não são atos que não são atos que se enquadram dentro de uma sociedade de direito, mais tarde ou mais cedo nós vamos ter as consequências. Eu já estive quando era mais jovem, tenho muitas pessoas que eu conheço que tínhamos a mania que éramos campeões, que fazíamos isto e aquilo, até o dia em que levámos o aperto e o aperto se calhar deu-nos aquele clique que nós precisávamos para depois, eu não vou passar mais por isto. Foi isso que eu estive a falar com o Diogo, porque o Diogo disse que fala com algumas pessoas e que acredita que ele faz algumas diferenças, e acredito que ele faça alguma diferença, mas às vezes os maus exemplos servem se calhar de algum tino para ti. Sim. Porquê? Vês um amigo teu, vocês gostavam de roubar carros e era tudo bonito, mas depois ele roubou o carro, a bofe deu-lhe um tiro e matou. Tu ficas a pensar, isto se calhar nem é para mim, meu. Isto se calhar não é uma coisa que eu quero envergar. Quantos exemplos é que tu já não viste? Quantas pessoas é que ao longo... Sabes o que é que... Desculpa ter interrompido. Se tem uma coisa que eu tenho lembrado nos últimos dias, é as pessoas que ao longo da minha vida que fui crescendo e fiquei a saber que morreram. Numa fase muito nova ainda. Havia um que tinha 14 anos, eu na altura tinha 17 ou 18, fiquei a saber que
morreu porque estava a fugir da polícia, porque roubou um carro e bateu com o carro tipo num poste. Sim. E morreu. E tinha 14 anos. E agora imagina, como é que nós nos sentimos quando vimos isso? Nós somos um povo muito forte, muito resiliente. Mas quando a tristeza nos invade, nós não conseguimos prender as lágrimas que caem nos nossos olhos. Porque é triste, e tenho certeza que tu, como eu, como muitas outras pessoas, ao longo desta vida, vimos pessoas de quem gostávamos ou de quem conhecíamos a morrerem pelos motivos mais fúteis, por coisas estúpidas, e que tinham uma vida espetacular pela frente. Só que, infelizmente... Tu tens survivor's remorse? Tenho. Para traduzir, tu tens... Survivor remorse? Yeah. Para traduzir, porque pronto, tenho que respeitar todas as pessoas. Sim. Tens remorsos de sobrevivência? Olha, eu não tenho remorsos de sobrevivência. Eu lamento o que aconteceu a muitas pessoas, mas eu fico muito orgulhoso das escolhas que eu fiz. Porque as escolhas que eu fiz nem sempre foram certas. Eu fiz escolhas muito, muito erradas na minha vida. Nunca matei ninguém, estás a perceber? Nunca assaltei ninguém, mas fiz escolhas que não eram corretas. Fiz coisas, tive atitudes que não eram corretas, que eu olho para trás e não me orgulho e envergonho das coisas que fiz. Mas soube que tinha chegado a uma altura para escolher um caminho certo. Era adolescente, estava no início de vida, um bocado perdido, acabei por tomar decisões que não eram as mais corretas, mas percebi que as decisões que eu tomei e as consequências que eu tive das decisões que eu tomei deram um clique para que eu hoje em dia pudesse ser a pessoa que tem a vida estável, normal. Não sou rico, não sou pobre, tenho uma vida normalíssima e é a vida que eu quero ter. Eu penso que um homem rico é um homem sem dívidas. Desculpa? Eu, por exemplo, toda a gente pensa que tu te disseste agora estável e pronto, só para não estar a interromper, mas o que eu quis dizer é que eu, na minha percepção, é que um homem rico é um homem sem dívidas. Exatamente. Quando digo dívidas, é claro que tens contas para pagar e tens um crédito de algumas dívidas desnecessárias. Certo. Eu acredito que é um homem rico. Certo. Às vezes, sabes que às vezes há pessoas que dentro da nossa comunidade que se metem em dívidas também desnecessárias, quando se calhar podiam o dinheiro que pagam coisas que não lhes vão trazer proveito nenhum, se calhar investiam num projeto pessoal, numa empresa. Mas para isso é preciso um alicerce de empreendedorismo. também, exatamente. Sim. Muitas vezes não existe essa base, mas eu acho que lá está. Tu chegas a uma altura da tua vida em que tens de tomar uma decisão. É imperativo. Acho que a maturidade faz com que tu comeces a questionar a ti próprio e decidir que caminho é que eu devo seguir, que opções é que eu devo tomar, que escolhas é que eu devo fazer. A partir daí, tu decides o que tens a fazer e segues esse caminho sem sequer olhar para trás. Agora, se tu continuares por um caminho que é o mais fácil, que apesar de ser o mais turbulento, parece que ser o mais fácil, que dá proveitos de forma mais fácil, aí tu vais sofrer. Não sofres só tu, mas sofre também quem gosta de ti. Acabas de dizer isso, fez-me lembrar também a questão dos meus, não posso dizer amigos, mas pessoas que eu cresci na parte da adolescência para a transição da adolescência para adulto, em que eles foram todos de cana, e tu de certeza também, não quero generalizar, mas deves conhecer pessoas que foram de cana, saíram, voltaram de cana. Para mim, eu não vou estar aqui a usar o termo estupidez, porque eu não gosto de chamar a irmãos meus de estúpidos. Mas eles vão te dizer que foi difícil arranjar um trabalho, mas o mais engraçado, eu não sei se foi o teu caso, mas saíram, conseguiram arranjar um trabalho. Só que quem estava a ganhar, foi o que eu estive a falar por acaso no episódio com a Mariana, mas ela depois esteve a dizer, estamos a falar de um gajo que faturava, se for preciso, numa semana 2 paus. É isso. E depois, para estar a ganhar no mês 300 euros, para eles é descabido. É exatamente isso. Eu acho que o grande problema de muitas pessoas que, para já, também nós temos que olhar num aspecto de reinserção social. Muitas vezes a sociedade não faz os possíveis para reinserir a pessoa como deveria reinserir e como seria a obrigação de uma sociedade num Estado de Direito. Mas depois, juntando a isso, tens por vezes, infelizmente, escolhas erradas. Tens pessoas que fazem escolhas erradas e que, como tu disseste, se num mês ganham 600 a 700 euros, mas se a fazer outras coisas ganham 2 mil, 3 mil, 4 mil euros, se calhar eles vão enverdar pelo caminho que lhes dá 2 mil, 3 mil. Lá está. Chega a uma fase na tua vida em que tu tens de fazer escolhas. E as tuas escolhas definem aquilo que tu vais ser no futuro. Aquilo que vão ser as consequências daquilo que tu decidiste e como é que vais ter consequências positivas e negativas no resto da tua vida. Quando é que foi a última vez que o teu ego ou o teu orgulho falhou-te? O meu ego ou o meu orgulho, o quê? Falhou-te. Eu acho que todos nós temos
Principalmente o homem. Principalmente o homem, não é? Eu acho que há determinadas situações na vida que põem em causa aquilo que é o nosso orgulho e muitas vezes o nosso ego. Eu acho que às vezes, quando eu pessoalmente, a última vez que o meu orgulho foi, de certa forma, atingido, foi numa questão laboral que eu tive com uma empresa que eu trabalhava, em que senti que fui injustiçado e que, de certa forma, atentaram contra aquilo que era o meu orgulho de ser negro, de ter as raízes e de ter as origens que eu tenho. E acho que isso mexeu muito, estás a ver, com o meu lado emocional, com o orgulho que eu tenho naquilo que eu sou, e acabou também por deitar abaixo um bocado do meu ego, não é? Porque eu sabia em que posição é que estava, sabia qual é que era o meu papel dentro dessa empresa, mas depois as pessoas que estavam acima de mim fizeram questão de mostrar que, desculpa, mas por mais bom que sejas, nós continuamos a mandar aqui nesta empresa. Isso é complicado. E quando é que achas que o teu orgulho prejudicou-te? Já me prejudicou muitas vezes. Não, a última vez. A última vez. Ou a vez mais memorável? O que sentiste mais vontade de falar? Acho que o meu orgulho já me prejudicou muitas vezes a nível dos meus relacionamentos, não só a nível de casamento, como amizades. Muitas vezes esta vontade, eu não consigo especificar uma só, porque acho que foram um conjunto de situações todas da mesma forma. Muitas vezes põe-se o orgulho acima do que é o nosso amor e a nossa amizade por determinadas pessoas. E isso não deve acontecer. Eu acho que também depende muito da personalidade. Muitas vezes eu tenho razão, não, ninguém a mim não me tira a razão e não és tu, por seres quem és, que vais tirar a razão. E acho que já me arrependi disso, porque também no passado já perdi algumas pessoas que gostava por causa do orgulho. Depois consegui, de certa forma, recuperar essas amizades, essas relações, mas eu acho que muitas vezes nós temos que conseguir moldar, porque é sempre bom ter orgulho, mas conseguirmos moldar o orgulho consoante a situação em que nós nos encontramos. Percebes? Porque nunca, o orgulho, como em tudo, não pode ser nunca excessivo, nem tipo nada muito básico, estás a ver? Tens que saber sempre, ter sempre aquele equilíbrio e saber como é que has de lidar com esse tipo de situação. Mas não achas que o orgulho, de certa forma, preveniu-te muita porcaria? Sim, claro. Houve muitas coisas que, se não fosse o orgulho, que se não fosse o eu saber que tipo de pessoa é que sou e em que é que eu podia contextualizar o meu orgulho, se não fosse isso, eu se calhar tinha, muitas vezes, tomado decisões que não eram as mais corretas e ter feito escolhas que não eram as mais acertadas. E nesse aspecto, o meu orgulho, o eu saber, não, eu não posso fazer isto porque eu sei sei quais é que são os princípios e valores que eu tenho, e isso impediu muitas vezes de ter tido e de ter decidido coisas e caminhos errados para a minha vida. És feliz? Sou feliz, sou muito feliz e com certeza que futuramente serei ainda mais feliz. Sempre nessa expectativa. Sentes-te feliz? Sinto-me feliz, 100%. Se tivesses 30 segundos para dizer algo para a juventude africana, o que é que seria? Então, aquilo que eu quero dizer à juventude africana é o seguinte: lutem, acreditem e não deixem que ninguém neste mundo, nem nesta sociedade, vos diga ou vos faça sentir inferior aos demais. Nós somos descendentes de uma raça vitoriosa, guerreira, com história e com uma história que não é uma história básica. Nós descendemos de pessoas de uma alta estirpe. Não deixem, e acreditem no vosso futuro, trabalhem, estudem. Estudem, quando eu digo estudem, não é só a nível de graus académicos superiores. Estudem, tirem cursos, trabalhem, criem os vossos empregos. Futuramente pensem em serem empreendedores, criar as vossas próprias empresas e progridam na vida. Acho que isso é importante. E lutem sempre em prol daquilo que acreditam. E não deixem que ninguém vos diga que vocês não são aptos para lutar ou vocês não são dignos de lutar por aquilo em que acreditam. Muito obrigado, Miguel. Obrigado, Rui. Foi um prazer. Muito obrigado. Se vocês tiveram um momento de epifania, acharam-nos pessoas inteligentes e intelectuais, estão corretos. Se por outro lado acharam-nos pessoas ignorantes, burras e sem noção, estão também completamente corretos. Isto foi Idiosincrasia Africana. Muito obrigado por ouvirem.